Bom dia, está começando mais um TVI News e hoje nós temos notícias aqui no jornal, as principais notícias da região. Vamos mostrar a previsão do tempo, vamos falar sobre o Bolsa Família, vamos falar do reajuste salarial com o nosso entrevistado, o Dr. Franklin Souza, que é advogado tributário e vai explicar melhor sobre esse reajuste para que a gente fique sabendo dos detalhes. Nós temos também o PQP com a jornalista Toné e muito mais. Vamos cumprimentar hoje o bom dia, né? Para a nossa convidada, a jornalista Toné, que não é convidada, que já é da casa. Bom dia, jornalista Toné. Bom dia, Bárbara, bom dia a todos. E vamos mostrar a previsão do tempo para você das principais cidades de Itabuna e região. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 28 graus, mínima 23 graus, probabilidade de chuva 24%. Itabuna, máxima 28 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 38%. Buerarema, máxima 28 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 40%. Itacaré, máxima 27 graus, mínima 23 graus, probabilidade de chuva 39%. Itajuípe, máxima 28 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 35%. Ibicaraí, máxima 29 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 52%. Para Canavieiras, máxima 28 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 19%. Salvador, máxima 28 graus, mínima 24 graus, probabilidade de chuva 44%. Porto Seguro, máxima 28 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 24%. Vitória da Conquista, máxima 26 graus, mínima 17 graus, probabilidade de chuva 43%. Lembrando que você também pode acessar o nosso programa pelas plataformas digitais e assistir ao vivo no site tviplay.com.br ou pelo YouTube e também pela TV a cabo, canal 24.2. Vamos começar com o nosso entrevistado Franklin Souza, advogado tributário, que vai falar com a gente sobre o reajuste salarial e sobre outros assuntos também que nós vamos abordar. Bom dia, doutor Franklin. Bom dia, Bárbara. Agradeço a oportunidade aqui da TVI de falar sobre esse tema tão relevante que é a questão do salário mínimo, de interesse de todos nós. Doutor Franklin, essa semana foi divulgado, né, que o presidente Lula, ele aprovou esse reajuste, né, de 1,38%, em que o valor salarial do salário mínimo, ele teve esse aumento, e há críticas com relação a esse valor, dizendo que o reajuste foi pouco, né? O nosso cenário econômico, né, exige um salário maior. Só que o problema é que toda vez que o salário aumenta, as outras coisas todas aumentam, né? O bujão, a alimentação, o custo de vida em geral. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse assunto do reajuste. Bem, Bárbara, você foi precisa na sua avaliação, na sua síntese, e é um cenário delicado realmente nós trazermos o salário mínimo para o que é a necessidade das pessoas. Nós podemos dizer que trabalhamos então com dois cenários. Primeiro cenário é o que as pessoas precisam e o segundo cenário é o que pode ser feito. Esses dois cenários nem sempre conversam, nem sempre estão próximos. Estudos recentes do DIEESE apontam que para uma família brasileira sobreviver com o consumo das suas necessidades essenciais, nós precisaríamos de uma renda de algo em torno de R$ 4.000. Então perceba, Bárbara, o quanto o salário
mínimo está distante das necessidades básicas do cidadão e da cidadã. Mas há uma luta para trazer cada vez mais essa base salarial para essa realidade. Mas, como você bem colocou, existe um problema. A riqueza, ela não surge do nada. A riqueza, ela tem que ser produzida, ela tem que ser gerada. E para a riqueza ser gerada, é necessário um planejamento, uma estratégia, onde entra a figura do Estado, que vai direcionar o país para uma produção de riqueza, e uma vez tendo-se uma riqueza que permita um aumento salarial sem gerar a inflação, que é o fator que eu vou falar a seguir, você vai poder dar um ganho real para a população. Porque de nada adianta, numa canetada, um governante reajustar o salário mínimo para 3, 4, 5 mil reais e o empresário, o empreendedor, não ter condições econômicas de sua atividade empresarial manter esse reajuste. Então isso geraria um efeito de reajustes em cascata, resultando numa inflação galopante, a qual o Brasil não quer reviver. É verdade. O valor do reajuste de 1,38 em relação ao valor vigente em abril eram 1.302, né? E de 8,91% em relação a dezembro de 2022, né? Que era R$ 1.212. E o valor atual, ele ficou reajustado para R$ 1.320, que é esse orçamento atual em que nós estamos discutindo aqui após essa medida provisória que o presidente Lula aí divulgou no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira. Então, nós estamos aqui conversando com o Dr. Franklin com relação a isso e muito mais. Ele deu já o parecer dele com relação a isso, mas, Dr. Franklin, não só o custo de vida, mas também os impostos, com relação aos impostos cobrados para a população. Eu queria que o senhor conversasse com a gente, explicasse para o pessoal de casa com relação a essa cobrança de impostos, às vezes considerada, para que as pessoas de casa entendam como é que funciona, né? Porque além do reajuste salarial, a gente tem aí uma vida cotidiana, né? E tudo o que a gente faz, os serviços, são cobrados impostos. Explica para a gente, para o pessoal de casa, como é que funciona isso e qual a sua opinião. Importante, Bárbara, esse questionamento que você traz, porque existe uma frase popular, né? Não há almoço grátis. Então, sempre que nós pensamos em reajuste salarial, nós temos que pensar que alguém vai pagar essa conta. Mas quando o salário mínimo ele é reajustado, não é apenas o do trabalhador da área privada que vai sofrer o reajuste. Nós temos os benefícios previdenciários, que têm valor fixado a partir do salário mínimo. Nós temos o salário dos servidores, né? Os rendimentos, os vencimentos dos servidores do Estado, seja no município, seja no Estado, seja a nível federal. Então, nós temos toda uma plataforma pública que depende do valor do salário mínimo. Aí as pessoas questionam, foi apenas R$18 aproximadamente. O importante é que para as contas do Estado, esses R$18 geram um impacto absurdo no seu orçamento mensal e ele tem que buscar aonde ter recursos para pagar essa conta. E a fonte natural de recursos do Estado, eu considero até uma fonte preguiçosa, porque o Brasil é um país rico, é buscar a tributação. Por que uma fonte preguiçosa? Porque você tributa sobre a riqueza de outro, sobre o trabalho de outro, sobre o esforço de outro. Então, o Estado, ele busca incrementar, busca aumentar o valor dos tributos que ele arrecada para compensar esses gastos que ele faz na outra ponta. Então, se nós queremos que o Estado nos forneça transporte público de qualidade, se você deseja que o Estado asfalte a sua rua, coloque iluminação pública na sua rua, lhe traga água potável, trate o seu esgoto, colete o seu lixo, forneça educação de qualidade, saúde de qualidade, tudo isso tem um preço. E a fonte que o Estado elege como fonte prioritária, como fonte primordial para conseguir esses recursos, são os tributos. Então, nós pagamos ao Estado através dos tributos para que o Estado nos forneça esses serviços. Então, podemos considerar que os tributos são essenciais para um país como o Brasil?
são essenciais. O Brasil escolheu essa política, como a maioria dos países do mundo, de tributar a sua população para custear as suas despesas. O que nós podemos discutir é a qualidade do serviço que é prestado pelo Estado. Então, a questão, Bárbara, não é se a tributação no Brasil é alta ou baixa, se a carga tributária é pequena ou elevada. A questão é a qualidade do serviço que o Estado presta com esses tributos. Porque existem países na Europa com uma carga tributária próxima ou superior ao Brasil, em que a população não reclama da tributação. Por quê? Porque o serviço que é entregue pelo Estado é de altíssima qualidade. Verdade. Quando a gente entra nesse assunto governo, em que o governo ele tem que ter esse preparo, já que ele vai cobrar isso da população e depois ele vai ter que repor, a gente se recorda do empréstimo que o presidente Inácio Lula da Silva está fazendo aos outros países, inclusive a Argentina. Tonés, você quer comentar sobre isso? Não, eu tenho uma coisa para falar sobre os preços de alimentos e tudo. Então, assim, com relação a isso, a gente observa uma reflexão de que a gente tem que cuidar primeiro do nosso país, né, para que depois a gente possa oferecer essa ajuda. Com relação a esses empréstimos, qual a sua opinião, doutor Franklin? É um cenário delicado porque nós temos um governo eleito que ele opta por fazer uma política internacional. Ele coloca no seu programa de governo um protagonismo para o Brasil no cenário internacional. Por isso que nós vemos o presidente viajou recentemente para Portugal, para Espanha, já tinha viajado para a China, já tinha mantido também uma viagem, um contato direto com o presidente dos Estados Unidos da América. Então, esse governo atual ele quer ter um protagonismo no cenário internacional, busca inclusive participar de um movimento de diálogo para buscar pacificação entre Rússia e Ucrânia, mas só que se exige desse governo também outras iniciativas, como, por exemplo, resultados na área ambiental, resultados na questão econômica e também que esse governo apresente uma solidariedade. É aquela história, dentro de casa o problema é nosso, para a rua, da porta da rua, a gente não traz os problemas. Então, quando esse governo atual ele toma essas iniciativas de disponibilizar recursos para outros países em situação econômica mais grave que o Brasil, e um desses países é a Argentina, ele busca colocar o Brasil numa posição de protagonismo, de destaque no cenário internacional, e lembrando também que a Argentina é um parceiro econômico tradicional do Brasil, não só pela fronteira que existe entre os dois países, mas também porque nós consumimos muitos produtos da agricultura da Argentina e também exportamos produtos para a Argentina. Então, um parceiro econômico na América Latina importantíssimo, se não o maior parceiro econômico na América Latina do Brasil hoje é a Argentina, e se a Argentina entrar em um colapso definitivo, o Brasil irá sofrer, né? Existem muitos brasileiros que vivem na região próxima à Argentina, a região de fronteira com a Argentina, e a economia desses municípios, a economia desses estados também depende da Argentina. Então, vamos colocar que é como se você tem uma pessoa doente em casa e você tem que cuidar dessa pessoa para que você também não adoeça, você não seja contaminado, você não sofra o reflexo. Então você cuida daquela pessoa que está doente, né? O seu vizinho que está doente. É o caso da dengue. Você não precisa esperar que sua casa, que as pessoas da sua casa se contaminem com a dengue para você cuidar, né, da sua casa. Porque se contaminar o vizinho, esse vizinho pode adoecer. Então você cuida do vizinho, o vizinho cuida de você para evitar que um cenário pior ocorra. É verdade. Doutor Franklin, com relação, a gente falou sobre impostos, né? E o senhor explicou como isso é gerado para quem está em casa acompanhando. E a gente sabe que está chegando ao final da declaração de imposto de renda, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um panorama sobre isso, com relação à sua opinião. O imposto de renda, dentre os tributos que o Brasil cobra, exige, é um tributo que tem uma relevância grande, mas que não é devidamente tratado. Por quê? Porque nós temos, primeiro, uma escala de tributação, né, uma progressão de tributação, que ela não segue a realidade da economia brasileira, né? Nós temos aí uma defasagem pelo efeito da inflação, do valor que o brasileiro recebe, e a tabela do imposto de renda tem uma faixa de isenção muito baixa. A tabela do imposto de renda no Brasil deveria começar a cobrança a partir de quem recebe uma média de R$5.000 mensal ou mais.
Mas nós temos uma tabela que começa ali próximo aos R$ 2.000. Então vocês observam quanto está defasada a tabela do Imposto de Renda do Brasil para quem não é cobrado. E você que está em casa, você sabe o custo de vida, como é difícil sobreviver, seja com 1.000, seja com 2.000, até com R$ 5.000 no Brasil. Então você cobrar imposto de renda dessa faixa de pessoas que ganham até R$ 5.000 é um absurdo no cenário que o Brasil vive. Por outro lado, existe uma pressão dos grandes contribuintes que querem, obviamente, arrecadar menos tributo. E esses grandes contribuintes, óbvio que eles fazem um lobby político, né, a nível de Congresso Nacional, para dificultar qualquer alteração na estrutura do imposto de renda. Então, é um imposto importante no cenário nacional, um imposto que arrecada muito, mas que ele poderia arrecadar mais e nós deixarmos de arrecadar tributo de outros setores essenciais, como, por exemplo, serviços e produtos consumidos. Porque esses tributos sobre serviços, sobre produtos consumidos, todos nós pagamos, porque você não vai deixar de consumir um alimento, você não vai deixar de usar o transporte, você não vai deixar de comprar combustível, comprar um botijão de gás. Todos esses produtos são tributados, eles são essenciais para nós. Mas o imposto sobre o acúmulo de riqueza é algo que ainda tem que ser discutido. Esse governo atual, ele dá indicativos que vai rediscutir essa questão da distribuição da tributação no Brasil. E esperemos que o resultado seja uma distribuição mais igualitária, mais justa da tributação, de forma que as pessoas com uma renda menor, elas paguem menos tributo e as pessoas que têm uma riqueza maior, elas contribuam com uma parcela maior para o sustento do Estado. Então, não existe Estado brasileiro sem tributação. O que nós podemos discutir é uma justiça tributária. E para o imposto de renda, é preciso que as pessoas fiquem atentas. Você tem que ir para a internet pesquisar. Se você tiver um amigo, uma amiga que seja contador, que seja contabilista ou que esteja estudando, procure para obter informações precisas, porque você pode estar dentre a faixa que é obrigado a fazer a contribuição ou fazer a declaração. Isso é uma coisa, Bárbara, que muitas pessoas não sabem. Você pode ser obrigado a fazer a declaração sem necessariamente ser contribuinte, ou seja, você não dever nada para o Estado, mas tem que fazer sua declaração de imposto sobre a renda da pessoa física. Né? O prazo é até 31 de maio, então nós temos aí bastante tempo. E tire suas dúvidas, por quê? Porque o Estado, com esse avanço da internet, agora mesmo o Estado está utilizando muito a ferramenta .gov. Você já deve ter discutido esse assunto em algum momento, né? Como tudo hoje está conectado a essa ferramenta .gov, em que todos os dados do cidadão, da cidadã, estão sendo cruzados nessa ferramenta. Então você já tem Previdência, você já tem sistema de Detran, você já tem sistema eleitoral, todos esses dados estão sendo cruzados, então vai chegar um momento em que o Estado ele vai ter informações sobre sua vida financeira que você não sabia que o Estado tinha. E se você tiver a obrigação de fazer a declaração, repito, fazer a declaração mesmo que você não tenha que pagar o tributo e não fizer, você pode ser multado. Imagina a situação, Bárbara, você não deve tributo e por não fazer a declaração você passa a dever uma multa para o Estado porque não cumpriu sua obrigação. É verdade. Esse é um ponto que tem que ser discutido. Doutor Franklin, com relação ao governo Bolsonaro e o atual governo, sobre a inflação, o que o senhor acha que melhorou? Dá a sua opinião sobre isso. O cenário econômico, ele tem que ser olhado sem partidarismo, sem extremismo. Por quê? Porque o primeiro fator importante que nós temos que analisar é uma pandemia, né? Uma questão de uma doença que atingiu todo o planeta e afetou todo o planeta. Então, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal, todos os governantes tiveram dificuldades em implementar seus projetos. Nós vimos, nós de Itabuna, nós da região, que o Estado, o município, ele teve que tirar recursos de outras áreas para poder fazer ações de combate à pandemia. E não foi simplesmente ações na área de saúde. Às vezes são ações na área de assistência social, realmente, de pessoas que enfrentaram necessidades durante o período da pandemia. Então, avaliar qualquer governo num cenário pandêmico é complicado. Por quê? Porque você abandona projetos, você aborta projetos e tem que cuidar do que é essencial, né? Eu me refiro aqui tanto a nível federal, estadual e municipal. Você teve que direcionar recursos para cuidar da prioridade que era da saúde e da vida para as pessoas. Ponto 1. Após o encerramento do cenário pandêmico, a economia brasileira começou a apresentar uma recuperação interessante.
uma recuperação interessante, porque como todo mundo estava sofrendo, era esperado que também o Brasil sofresse, né, algum período para voltar a apresentar um cenário positivo. Mas, graças a um controle das contas públicas, né, graças a uma política fiscal mais rígida, nós vimos o Brasil começar a apresentar sinais de que se recuperaria em médio prazo do cenário pandêmico. Só que veio o período eleitoral e nós sabemos como é a eleição no Brasil. Infelizmente, esses mandatos de 4 anos com direito à reeleição permitem o quê? Que a cada 2 anos o político ele pare um pouco de se priorizar a questão do Estado e comece a pensar na questão das eleições. E o político, por vezes, ele passa a tomar medidas que não são as medidas ideais para o Estado, pensando na questão das eleições. Então, o Brasil sofreu, tanto do ponto de vista das ações do Estado, como da avaliação dos grandes grupos econômicos sobre o futuro do Brasil. Passou o fim do ano passado, né, o segundo semestre de 2022, por um momento de dúvidas, de incertezas, e isso trouxe alguns fatores negativos para o Brasil, como, por exemplo, a questão da inflação. Então, a inflação é interessante, Bárbara, porque a inflação era para acontecer apenas quando você tem um cenário econômico, né? A economia estuda isso, necessidades infinitas diante de recursos limitados. Então a inflação, esse aumento de preço, ele seria natural se ele viesse da escassez dos produtos. Por exemplo, nós precisamos de trigo para fazer uma boa parte dos alimentos que o brasileiro consome naturalmente, né? O macarrão, o pão, os bolos, etc. Biscoitos, alimentos que estão na refeição, no cardápio diário do brasileiro. Se houver uma praga, ou então uma seca, ou uma enchente que reduza a produção de trigo, o valor do trigo vai aumentar. Não porque o agricultor quer ganhar mais, mas porque o trigo escasseou. Com o aumento do valor do trigo, porque há muita procura, as pessoas não vão parar de comer só por causa desse desastre natural, vai haver um aumento de preço, porque muita demanda, pouca oferta, há um aumento natural de preço. Então, isso é um cenário inflacionário que nós poderíamos ter como um cenário natural, um cenário normal que o Brasil, como o mundo, tem que enfrentar situações como essa constantemente. Mas há outros fatores, como, por exemplo, o nervosismo do mercado. O que é esse nervosismo do mercado, Bárbara? É quando o mercado não sente confiança que vai poder investir e o seu investimento terá um retorno, uma segurança de retorno. Então, nesse cenário de insegurança, os investimentos se reduzem, as pessoas ficam mais temerosas com o país e isso gera, com a redução de investimento, a redução de produção, a redução de empregos e acaba resultando em um cenário inflacionário. Então, percebam que a inflação não é apenas pela escassez de produtos, né, pela insuficiência da quantidade de produtos ou serviços para as nossas necessidades, mas também por uma questão de confiança, de credibilidade. E esse, para mim, foi um dos fatores relevantes, somado essa questão da recuperação do cenário pandêmico, para a inflação ter apresentado um crescimento. Essa insegurança dos agentes econômicos, né? O empresário teve medo de ampliar sua empresa, de contratar novas pessoas, o agricultor teve receio de pedir um empréstimo no banco para ampliar sua produção. Então, o acionista, o investidor do mercado financeiro teve receio de comprar ações de empresas que queriam ampliar sua atuação. Então, esse cenário de insegurança reflete no abalo da economia que resulta em inflação. Porém, nós percebemos no Brasil uma coisa interessante, é que o Brasil, apesar de ter uma uma demanda crescente, ou seja, existe uma necessidade das pessoas de consumir, o Brasil também tem uma estrutura produtiva estagnada. Nós vemos, Bárbara, você já deve ter noticiado aqui, empresas Brasil afora, grandes empresas, principalmente no setor automobilístico, que têm dado férias coletivas repetidamente. Por quê? Porque seus pátios estão cheios de produtos. Eles não estão conseguindo, a linguagem popular é desovar, né? Mas ninguém vai desovar um produto novo, né? Um carro recém-produzido. Eles não estão conseguindo vender na velocidade que eles são capazes de produzir. Então, estão com os pátios cheios, o estoque parado. Qual a solução? Não tenho condição de manter esses trabalhadores aqui trabalhando porque eu não tenho nem para quem vender. Dou férias coletivas. Isso é um sinal ruim, porque significa então que o parque industrial brasileiro, né, ele consegue produzir mais do que aquilo que ele está produzindo. E
esse cenário, nós passamos a discutir o que, Bárbara? O fator principal que qualquer país usa para combater a inflação: juros. Por que se discute tanto hoje no Brasil os juros? Porque a taxa de juros, ela é como se fosse o primeiro remédio que você usa para combater uma febre. Você está com seu filho doente em casa, você não foi no médico ainda, é de madrugada. Aquele primeiro remédio que você pega lá na sua maletinha de remédios, que você dá para o seu filho, porque sabe que não tem contraindicação, não tem efeito colateral, e você espera que a febre amenize, que ele melhore, para no dia seguinte ir ao médico, buscar uma consulta médica. E isso é a taxa de juros. Então, toda vez que a inflação cresce, é como se o Brasil estivesse com uma febre. E essa febre, a primeira coisa que se observa é que febre alta não é bom em cenário nenhum. Então, para combater essa febre de imediato, você aumenta a taxa de juros. Por quê? Porque quando você aumenta a taxa de juros, você dificulta para as pessoas conseguirem empréstimos. Então, se a pessoa tem dificuldade de conseguir um empréstimo porque o dinheiro está mais caro, ou seja, se ela pedir um empréstimo de 100 e vai pagar 113 no fim do ano, ela pensa: está caro, eu não tenho condições de pegar esse empréstimo. Então, o que a pessoa puder adiar, ela adia. Ela vai consumir apenas o essencial: alimentação, moradia, água, eletricidade, transporte, saúde, o essencial. E aqueles investimentos, aqueles sonhos que ele tinha, como, por exemplo, trocar o seu guarda-roupa, comprar uma TV nova, trocar de automóvel, às vezes até colocar um filho num colégio particular, essa pessoa ela vai adiando esses sonhos, porque ela só tem dinheiro para o essencial. E ela sabe que se ela obtiver um empréstimo para realizar algum desses seus sonhos, algum desses seus objetivos, ela talvez tenha dificuldade para pagar. Então, observe, Bárbara, como é um efeito cascata. A pessoa deixa de pegar o empréstimo, porque ela não tem condições de pagar o empréstimo está caro. Aí, o empresário, na sua loja, ele deixa de vender, porque a pessoa não tem como se endividar, a pessoa evita se endividar, fazer essa dívida que ela não tem como pagar. A partir do momento que o empresário deixa de vender, ele para de ter caixa para poder pagar as suas despesas. Então, ele vai pensar em dispensar seus funcionários, ele vai deixar de fazer pedidos à indústria, pedidos à agricultura. A agricultura e a indústria, com menos pedidos, também vai ficar com estoque parado, vai ter dificuldade de vender. Então, também vai começar a pensar em dispensar os seus trabalhadores. E aquele trabalhador que estava fazendo economia para somente o essencial, ele vai ser surpreendido em algum momento com o quê? Com o desemprego. Então, observe que se o trabalhador com uma renda pequena, ele já enfrentava dificuldades, desempregado é que ele vai enfrentar mais dificuldades ainda. Então, a taxa de juros oficial no Brasil é um tratamento imediato, é um tratamento preliminar diante de um cenário inflacionário, porém é um tratamento muito delicado. Existe aquele dito popular, Bárbara, que qualquer substância pode ser um remédio ou pode ser um veneno, depende do quê? Da dosagem. Então nós temos essa situação de que a taxa de juros no Brasil, os juros oficiais, né, que nós conhecemos como taxa Selic, ela tem um parâmetro que ela pode causar tanto o controle da inflação, como ela pode causar uma estagnação da economia no país, e essa estagnação gerar um efeito inverso. Ou seja, você controlar a inflação a tal ponto em que não haja mais consumo, surge um cenário de deflação. Mas é importante frisar, Bárbara, que o Brasil ele tem respondido positivamente, né? Apesar dessa taxa de juros elevada, a inflação tem sido reduzida esse trimestre, de janeiro, fevereiro, março. Os dados agora de abril ainda vão sair, mas esse trimestre foi verificado que o valor da inflação, né, o índice de preços ao consumidor aplicado, o IPCA, ele tem mostrado queda mês após mês, e isso tem mudado o mercado. O mercado, inclusive, tem dado uma resposta positiva, e bancos como Bradesco, Santander, já noticiaram que pensam no crescimento da economia do Brasil acima do que eles tinham projetado para o ano passado. Então voltamos de novo para a questão da segurança do mercado, da confiança do mercado. As medidas econômicas têm sido tomadas no Brasil, o planejamento da atual gestão, tanto do Banco Central como do governo federal, já começa a surtir resultados, né? A geração de empregos, apesar de ser abaixo do que aconteceu no ano passado, no mesmo período, já é muito superior ao que esses analistas de mercado previam. A previsão de crescimento do produto interno bruto do Brasil também tem sido
jogada para cima, às vezes muito para cima, além do que esses analistas de mercado previam. Então, isso são sintomas positivos de que esse remédio, né, essa taxa de juros elevada, ela surtiu efeito e já existe um indício, já existe um diagnóstico preliminar que essa taxa de juros ela deve cair mais pelo menos 1 ponto percentual até o fim do ano. Então, o cenário da economia no Brasil hoje é um cenário de que está convalescente, né? Está ainda em observação, mas apresenta recuperação, apresenta indícios de recuperação, e os próximos anos, 2023 e 2024, nós devemos sentir essa recuperação com mais força. Essa taxa de juros que você fala aí, que aumentou, está sendo alvo de uma grande polêmica. Sim. Entre o presidente do Banco Central, Campos Neto, e o governo, a figura do presidente Lula. E ele quer reduzir essa taxa de juros. Sim. Você está dizendo que é positivo o aumento da taxa de juros. Sim. Então está indo contra o governo quer reduzir. Sim. Inclusive quer derrubar o presidente do Banco Central, do BC, porque ele não abre mão que a taxa de juros tem que ficar mais alta. Sim. Isso é interessante porque é importante ter esse debate. Essa posição de que um é contra e outro a favor é importante porque, olha só, o quanto as pessoas estão sendo informadas sobre o tema, o quanto isso está repercutindo. Então, pessoas que não sabiam que era a taxa Selic, não sabiam que o Banco Central era independente, achavam que o governo atual podia mandar em tudo, que podia fazer tudo do seu jeito, as pessoas estão se conscientizando que não é assim que funciona no Brasil. O Brasil tem instituições que são independentes, o governo federal vai até certo ponto ele não tem poder. Então, isso é importante para as pessoas criarem consciência de como funciona o próprio país delas, ponto 1. Ponto 2, imagine de novo como exemplo que eu dei da criança febril. A criança febril, quando ela toma esse remédio que você tem em casa, que é sem contraindicação, que não vai fazer nenhum outro efeito negativo para a criança, não é seguro que a criança ela vai baixar a febre de automaticamente. Você que é mãe, você que é pai, você sabe disso. Pode, inclusive, aumentar um sintoma ou outro, um calafrio, a criança pode suar, né? A criança até pode recusar tomar o remédio, dizer que engasga, que o sabor é ruim, etc. Então, esse remédio com sabor amargo, esse remédio que não causa um efeito imediato, ainda assim é um remédio essencial. Então, se nós não tivéssemos essa taxa de juros alta nesse momento, o que é que poderia acontecer? Poderia acontecer das pessoas consumirem sem terem uma previsão de recursos para pagarem as suas dívidas. Ninguém é contra as pessoas consumirem. O que as empresas querem é que as pessoas consumam, gastem. Mas não adianta você gastar se essa dívida que você fizer, você não tiver um planejamento econômico para pagar. Não adianta você comprar uma TV se você não conseguir, no seu orçamento, pagar as 12 prestações, as 20 prestações. Não adianta você trocar de carro se você não tiver no seu orçamento condições de pagar a parcela do financiamento durante 4 ou 5 anos. Então, esses gastos, eles têm que ser gastos estruturados, planejados. Para quê? Para evitar que esse remédio, né, a ausência desse remédio, agrave o cenário do doente no caso, né, esse convalescente que é o Brasil. Ele fica mais endividado, né? Exatamente. Porque é muito bom, até uma questão psicológica, né? Você vai concordar comigo, gastar é bom, a pessoa às vezes está triste e tal, ela sai, não precisa nem comprar alguma coisa, sair para comer alguma coisa, né, fazer uma refeição, distrair com os amigos. Então gastar muda o espírito da pessoa às vezes, né? Então, a pessoa tem que saber gastar com inteligência, gastar dentro do seu orçamento. Isso, exatamente. Porque a conta chega. E você, se perder o seu crédito por não pagar as suas contas em dia, qual vai ser a consequência? Na hora que você precisar de crédito de verdade, Toné, na hora que você realmente precisar de um empréstimo, por exemplo, Deus nos proteja, mas um familiar adoece e você precisa comprar o medicamento, você não vai ter o cartão de crédito para comprar aquele medicamento, para pagar uma consulta médica. Por quê? Porque você não cumpriu com suas obrigações. Então, nós precisamos criar uma consciência, uma educação econômica, inclusive é um papel, Tona, importante das escolas, ensinar isso às crianças, aos adolescentes desde sempre, mas gastar com responsabilidade para que você tenha sempre o seu crédito, ou seja, o popular, o nome limpo, para que você, no momento de necessidade, você possa acionar esse crédito de maneira consciente, de maneira planejada. Ô Franklin, agora tem outra coisa também. O juro aumenta à medida assim, você não tem a capacidade de pagar à vista, aí você vai comprar parcelado. Aí, quando você parcela, o juro vai lá para cima.
Isso também é um absurdo, não? O Brasil Compras parceladas, você leva... O Brasil também precisa rediscutir essa questão do valor dos juros, porque essa taxa Selic é uma as pessoas às vezes não entendem. Esse não é o juros único do Brasil. Esse é o valor oficial de juros que o Estado tem a obrigação de pagar aos seus credores. Então, por exemplo, você em casa, você pode ser credor do Estado. O Estado ele pede empréstimo diretamente à população, através do quê? Da venda de títulos da dívida pública. Então, é uma das maneiras do Estado conseguir recursos. Lembra quando eu falei antes que a tributação não é a única maneira do Estado conseguir dinheiro? O Estado pode conseguir recursos também vendendo títulos da dívida pública. O que é? É uma carta de garantia, como se fosse uma nota promissória. O Estado está precisando de dinheiro, ele vai ao mercado, fala, eu quero dinheiro emprestado, vou pagar com a taxa de juros de 12%, de 13%. Quem tem interesse em me emprestar? Aí as pessoas levantam a mão, 12, 13% ao ano, você fala? Isso. Aí as pessoas começam, eu quero, pegam aquele dinheiro. Por que as pessoas preferem se tornar credoras do Estado? Porque o Estado, na nossa sociedade, é a última figura que vai desaparecer. Quando o Estado desaparecer, vira aquele cenário de ficção de apocalipse. Não sobra mais nada. Então as empresas podem desaparecer. Nós vemos aqui recentemente no Brasil grandes empresas conhecidas passando por dificuldades econômicas. Nos Estados Unidos nós vemos bancos entrando em processo de encerramento de suas atividades, tendo que ser comprados por outros bancos, né? Esses bancos estão sendo adquiridos por outros bancos que estão encerrando suas atividades. Mas o Estado não. Quando o Estado desaparece, a sociedade entra em colapso. Aí a pessoa sabe que é um investimento então que o Estado tem que pagar em algum momento, ele vai pagar e compra essa dívida, né? O Estado passa a dever para a pessoa. E esse título da dívida pública é remunerado através de uma taxa de juros oficial, Selic. Então essa Selic ela serve como parâmetro para o sistema de juros do país. Interessante então observar que um banco ele não está limitado à Selic. Nós temos, por exemplo, os empréstimos realizados junto ao aposentado, ao pensionista, que nós conhecemos esses empréstimos que são chamados de consignado, que eles não estão presos a essa taxa. Houve uma discussão recentemente até de impor um limite, né? E pegou muito mal, porque os bancos pensaram o quê? Não vale a pena, eu não estou sendo remunerado o suficiente para liberar esse dinheiro no mercado. E a mesma coisa o sistema de crédito, do cartão de crédito. Os cartões de crédito no Brasil, as empresas que atuam, né? As administradoras de cartão de crédito, elas não estão limitadas a essa taxa Selic. Então elas podem cobrar um valor muito acima dessa taxa Selic. Não, desculpa interromper. Não é uma taxa padrão, né? Exatamente. Varia de banco para banco. É uma referência. É uma referência a ser usada pelo Estado. Então, os bancos não estão limitados por essa taxa Selic. Aí é que vai entrar a lei de mercado. Se você está precisando de um empréstimo, você vai pesquisar o agente financeiro que vai lhe dar a menor taxa de juros, né? Aí os bancos entram em uma disputa entre eles por clientes e vão botar a taxa de juros dele no valor mínimo possível para conseguir atrair mais clientes. Então é importante ter noção disso, que é realmente essa questão do crédito, né, precisa ser rediscutido. Nós precisamos pensar em limites para esse crédito que é cobrado sobre quem atrasa os pagamentos, né? E o parcelamento também, porque você faz uma compra para pagar à vista uma coisa, mas quando você vai para o crédito para parcelar, aumenta, Ave Maria, é um absurdo. Vai lá para cima, mais de 100%. Sim. Não vale nem a pena, você vai comprar uma geladeira, quanto? É 15 mil, 20 mil, fica quase 50 no final, quando você for comprar. Se for em 24, em 36 meses, aí pior ainda. Quanto mais tempo o prazo se estender, mais o juro come e você paga muito mais caro. Exatamente. Inclusive, uma dica interessante, é difícil, é complicado quando a pessoa ela vai fazer um empréstimo, geralmente ela está precisando desse dinheiro, mas, por exemplo, se você faz o empréstimo e a parcela você calculou em R$500, não pague os 500, faça um valor menor, por exemplo, que a parcela vai ficar de 300, 400, 250, o que for, e aquela diferença guarde. E vá utilizando aquela diferença para amortizar a dívida, porque quando você antecipa a dívida, você faz pagamentos antecipados, os juros que você vai pagar ao final reduz. Então, por exemplo, se você fizer uma dívida de 10 mil para pagar ao final da dívida 15, 16, mas você reserva uma parcela, ao invés de pagar 15, 16 ao final, você pode acabar pagando 13, 12. O agente financeiro até mesmo dá uma opção de um desconto bom, exatamente, né? Por antecipação, né? por essa antecipação. Agora, por que, Franklin, às vezes eles dizem assim, é melhor você pagar as últimas parcelas em vez de as atuais. Assim, por exemplo, vai vencer em dezembro. Aí você paga logo a de dezembro.
Por que isso é melhor você pagar? O Brasil, várias instituições financeiras, elas usam um sistema, né, que já foi questionado se é válido, se não é válido, que é a tabela Price. Mas, resumindo, o que é que as instituições financeiras fazem? Elas calculam o valor de uma parcela fixa, mas esse valor da parcela fixa tem dois componentes principais. Primeiro, devolver o valor que você pegou emprestado com o agente financeiro. E o segundo, a remuneração, o pagamento do agente financeiro pelo valor que ele está lhe disponibilizando. Então, o que é que o agente financeiro faz? Como ele quer, a prioridade dele é ter o lucro, ele antecipa nessas primeiras parcelas a sua remuneração. Então, se você for analisar mês a mês, as primeiras parcelas de um empréstimo, via de regra, de um agente financeiro, vão ser remuneração do dinheiro, ou seja, os juros que ele cobra. Você vai pagar quase nada da dívida. O valor da dívida ele vai deixando para o final. Ou seja, vamos colocar assim, uma dívida de 5 anos, em os 2 primeiros anos, no máximo os 3 primeiros anos, você só está pagando o serviço daquela dívida, ou seja, os juros, né? O custo do empréstimo. Aí os 2 últimos anos, os 3 últimos anos é que você começa realmente a pagar a dívida. E aí é o lucro da ela já lucrou, ela já lucrou nos 2 primeiros anos. Você passa a pagar o valor realmente que você pegou emprestado na reta final. Na reta final. Então, quando você antecipa esse valor da dívida, você reduz a quantidade de parcelas, então automaticamente ela vai cobrar menos juros sobre aquele valor que só incidiria ao final. Entendi. Por isso que é interessante nós tentarmos, eu sei que é complicado, o cenário econômico é muito difícil para nós, mas nós temos que tentar fazer uma poupança de segurança para esses imprevistos, porque você não sabe se você estará empregado amanhã, Deus permita que sim, você não sabe se você vai adoecer amanhã. Então você precisa ter uma poupança não só para tentar antecipar essas dívidas no planejamento financeiro, mas numa ausência de recursos você não deixar de pagar. Porque quando você deixa de pagar, você pode inclusive sofrer uma execução judicial dessa dívida, porque o pior, Toné, não é ter seu nome negativado. O pior é você poder ter suas contas bloqueadas. Então você tem uma outra fonte de renda e o dinheiro daquela conta é bloqueado, né? Você tem um bem apreendido, por exemplo, um veículo que você financiou e você precisa daquele veículo para trabalhar, para exercer sua profissão. Mas se o veículo é financiado, a instituição pode apreender se é financiado? Se ele ainda nem é seu? Depende do tipo de financiamento. Se o veículo foi oferecido como garantia da dívida, aí a apreensão pode ocorrer de imediato. As pessoas, inclusive, têm uma visão de que, 3 parcelas. Não. Se você atrasar uma parcela e o banco tiver interesse, ele já pode acionar o sistema jurídico dele para apreender aquele veículo em razão da dívida. Agora, por que eu falo um veículo? Você tem uma dívida aleatória, você deve ao agente financeiro, a um banco. Você não paga essa dívida. O banco vai lhe executar judicialmente, você não vai ter o que argumentar, porque vai ter a prova ali, o contrato que você assinou, a parcela que você atrasou, o juiz vai concordar com o agente financeiro, e aí ele vai passar a pesquisar bens seus que são penhoráveis. Então, se você tiver conta bancária, o valor da conta bancária pode ser penhorado. Se você tiver um automóvel, e esse automóvel for seu, não for objeto de outro financiamento contra o agente financeiro, também vai poder ser penhorado. Se você tiver mais de um imóvel, esse segundo imóvel pode ser penhorado. Então, nós temos que ter esse cuidado para não acabarmos perdendo um bem que nos custou ou que nos é útil até na nossa profissão, no nosso trabalho. Mas essa dívida prescreve, Franklin? Como é isso? A dívida, o poder de cobrar a dívida prescreve. Então, vamos imaginar que ocorra um processo como esse, um processo judicial de cobrança, e não se encontre nada em seu nome, né? Essa cobrança ela vai ser repetida por um período. Depois de um período, dependendo do tipo de dívida, você não vai poder mais ser cobrado por aquela dívida, né? Então, aquela história, você pode sofrer tanto uma restrição administrativa pelo agente financeiro. Então, quando você voltar a negociar com aquele agente financeiro, o agente financeiro não lhe dar crédito, porque você tem um histórico negativo junto àquele agente financeiro, porque você deveu e não pagou, ou até esse agente financeiro, dependendo do tipo de dívida, ele pode no futuro voltar a repetir a cobrança. Então as pessoas têm que ter cuidado disso. Não paguei agora porque não acharam nada em meu nome, né? As pessoas usam esse termo, né? Não acharam nada em meu nome, né? Ganharam, mas não levaram. Tem esse outro dito popular, né? Ganharam, mas não levaram. Mas não é assim, você tem que ter cuidado, porque esse processo, dependendo do tipo de cobrança, ele pode ser reaberto em uma data oportuna e você voltar a ser cobrado por aquele valor. Então, o ideal para a pessoa é sempre isso, se endividar dentro de um planejamento,
ter uma reserva para, no momento de necessidade, pagar aquela parcela que você está perto de atrasar, ou, não havendo necessidade, não havendo uma urgência, uma emergência, você antecipar o pagamento da dívida para reduzir o valor da dívida. Agora, por exemplo, no caso de aposentado, tira assim um consignado, ele tem um débito, a instituição financeira pode bloquear o benefício ou não? Essa discussão é uma discussão polêmica, porque nós vemos o pagamento de salário, o pagamento de benefício, como uma verba alimentar. O que significa uma verba alimentar? Significa que é algo que o indivíduo utiliza para suas necessidades essenciais. Mas seria intocável. Seria intocável no primeiro momento. Seria. Mas nós temos brechas dadas pelo judiciário em que já existem decisões judiciais que tocam nessa verba, nesse valor desse salário, desse benefício, que seriam num primeiro momento intocáveis. Mas nós temos que lembrar sempre que o judiciário ele tem que preservar o mínimo existencial do indivíduo. Um banco, um agente financeiro, ele quando escolhe atuar nesse segmento de mercado, ele sabe que ele assume um risco que todo empresário assume. Não pensem que o empresário ele entra no negócio na certeza de lucro, ele entra em uma atividade econômica na certeza de prejuízo, Toné. O prejuízo é certo. O lucro você tem que correr atrás para tentar ter lucro na sua atividade econômica. Então, quando um agente econômico ele escolhe o mercado financeiro, ele escolhe ser um banco, um agente financeiro, ele tem que contar com prejuízo, ele tem que se programar para ter prejuízo, para ele poder absorver o impacto daqueles prejuízos. Como você falou há pouco, a questão de você toma um empréstimo, aí você paga juros, e aí os juros vai ficando mais caro, porque mais pessoas estão tomando empréstimo. Então, o banco, ele considera, inclusive, nos juros que ele calcula para você, o risco de você não pagar e o risco de outras pessoas não pagar. Então, você não está pagando apenas pela margem de lucro do banco, você está pagando também pelo risco do negócio. Então, é interessante nós observarmos isso, que o banco, ele quando ingressa nessa atividade econômica, ele tem consciência da possibilidade de prejuízo. Mas não perde para ninguém, viu, Franklin? Não, os bancos no Brasil são o setor econômico que mais lucram. Lucraram durante a pandemia. As perdas são bem menores. Continuam lucrando agora. Então, por isso que eles continuam na ativa, porque eles planejam. Então, como eu expliquei, Toné, quando surge um inadimplente, aquela inadimplência, apesar de ser um prejuízo para o banco, ele já distribuiu entre os outros. E eles têm o seguro também, né? Sim. Então, os bancos, eles têm um sistema em que eles minimizam seu prejuízo ao máximo. Em contrapartida, do outro lado, você que é devedor do banco, aquele valor da sua renda, ela pode ser destinada ao quê? À sua subsistência, ao seu mínimo existencial. Então, o Poder Judiciário, quando ele decide uma questão que envolve a cobrança de uma dívida, ele tem que considerar isso. Se eu exigir esse valor desse indivíduo, eu retirarei um mínimo existencial dele, eu não posso, então, permitir que uma pessoa passe necessidade, passe fome, apenas para pagar uma dívida bancária, né? Então, o Poder Judiciário ele precisa ter sempre essa sensibilidade. Mas é óbvio que, se, por exemplo, for uma pessoa que tiver uma renda mensal, um salário de 50, 100 mil reais, você consegue cobrar essa dívida sem tirar o mínimo existencial daquela pessoa, né? Então, é esse o ponto. O judiciário tem que analisar caso a caso, mas sempre garantindo o quê? A dignidade da pessoa humana. Você não pode, para pagar uma dívida bancária, tirar o alimento da boca da pessoa. Verdade, doutor Franklin, você está falando sobre bancos, né, que a Toné perguntou, e é interessante a gente lembrar dos bancos digitais nesse momento. Tem algumas empresas, Nubank, tem o banco que faliu recentemente, o nome é SVB, né, são bancos digitais. Qual a sua opinião com relação a isso? Você acha que o banco digital é seguro para que as pessoas façam investimentos, para que as pessoas deixem o seu dinheiro lá? Ou não? É melhor aquele banco tradicional da poupança que era antigamente? Bárbara, esse é um questionamento interessante porque a evolução tecnológica ela tem sido soberba, né? Nós temos inclusive alguma dificuldade para acompanhar as novidades que a tecnologia nos oferece, né? Estamos uma recomendação, né, que sempre se dá isso. Estude, utilize as ferramentas para adquirir conhecimento. Então pesquise, na dúvida, pesquise. É o que ocorre com esses bancos digitais.
É muito complexo para uma pessoa com pequeno conhecimento sobre internet, sobre essas questões digitais, abrir uma conta no banco digital. Para essas pessoas que têm pequeno conhecimento sobre a questão eletrônica, sobre o mundo digital e principalmente pequeno conhecimento sobre o sistema bancário, óbvio que eu recomendo que a pessoa ainda procure um banco tradicional. Por quê? Porque esse banco ele é obrigado a ter funcionários que vão lhe atender, que vão prestar orientações para você. Mas nós percebemos, Bárbara, que cada vez mais esses próprios bancos eles têm reduzido sua estrutura. Nós vemos aqui em Itabuna bancos encerrando suas agências bancárias, bancos reduzindo um quadro de funcionários para atendimento ao público. Então, o próprio sistema bancário está empurrando o consumidor para um mundo virtual. E nós observamos que isso é muito complicado, porque as pessoas, é como se você dirigisse um veículo apenas por hábito, sem treinamento. Se você dirige um veículo apenas por hábito, porque você aprendeu a dirigir, mas você não aprende as regras de trânsito, as regras de sinalização, as medidas de socorro, as medidas de segurança na condução de um veículo, a chance de você se envolver em um acidente é muito maior. Por isso que existem as autoescolas, para que você aprenda essas normas de segurança, essas normas de prevenção de acidente no trânsito. Então, é a mesma situação. O indivíduo, se ele se envolve com a tecnologia, com os bancos digitais, sem ter conhecimento de como ela funciona, você tem um risco maior de sofrer algum prejuízo, inclusive de sofrer um golpe. Por quê? Porque o celular, o smartphone, ele dá uma falsa sensação de segurança. Basta um clique incorreto para que você acabe tendo seus dados acessados por um criminoso, esses dados seus serem copiados por esse criminoso e esse criminoso fazer movimentações bancárias em seu nome. Posso até dar um exemplo, Bárbara, que aconteceu comigo semana passada. Sim. Eu recebi uma mensagem, um SMS, uma mensagem de texto, informando que havia sido contratado no meu banco um empréstimo. E eu fiquei sem entender, que eu não havia contratado empréstimo algum. Fui, chequei minha conta bancária, não aparecia nada. E tinha nessa mensagem, além do valor do empréstimo, um número 0800. Automaticamente eu liguei para esse 0800, ninguém me atendeu, achei estranho. E aí busquei o 0800 oficial do banco na internet, liguei para esse 0800 do banco. Depois de passar por todo aquele sistema que nós conhecemos, aquela dificuldade de mensagens eletrônicas de banco para podermos sermos atendidos por uma pessoa física, finalmente a atendente que me atendeu, ao entender o que tinha acontecido, ela disse: Franklin, não houve empréstimo em seu nome, mas houve uma tentativa de golpe. Como assim golpe se o empréstimo não aconteceu? Esse número de telefone que enviaram para você é um número falso, em que você entraria em contato com eles lhe pediriam seus dados bancários, e a partir dos seus dados bancários, aí sim é que eles cometeriam um crime em seu nome. Brincadeira. Então pense numa simples mensagem de texto que qualquer celular recebe. Então olha como a mente do criminoso, ela pensa na sua reação. Porque se você recebe uma mensagem de um empréstimo, Toné, que você não contratou, qual é a sua primeira reação? Entrar em contato com o banco para entender o que está acontecendo. E se o banco for digital, não houver uma agência física para você tirar uma dúvida, E se você confia naquele número como número falso de 0800 que eu recebi, e eu passasse meus dados achando que fosse o número oficial do banco, aí sim eu teria sofrido um golpe. Então essa questão de banco digital é uma ferramenta importantíssima para quem está habilitado a usar. Então, se você quiser usar a ferramenta do banco digital, primeiro estude essa ferramenta, entenda, pesquise sobre o banco digital, para que depois você não sofra um prejuízo. Um golpe. Um golpe, exatamente. E sobre a segurança é muito mais fácil, mais rápido você fazer isso. E mais difícil de reverter o prejuízo. É muito mais difícil de reverter o prejuízo. E os bancos digitais, obviamente, eles são assegurados por um sistema que o Banco Central fiscaliza no Brasil. São empresas, são empreendedores que investem nesse segmento, sabendo que eles podem tomar prejuízo, e se tomarem prejuízo, suas atividades vão ser encerradas, como a Bárbara mencionou, um caso recente. Então é um mercado de risco, é um mercado novo, é um mercado de risco. A única coisa que as pessoas têm que ter é isso, cautela. A legislação é muito claudicante, é muito pequena, você não tem transparência e você não sabe como você vai mexer com isso juridicamente, se você judicializar
Você não sabe como fazer. Até os próprios advogados não sabem como fazer. Sim. Não tem por onde, porque não tem uma legislação já específica sobre isso, que é uma coisa nova, não é isso? Sim, sim. Você sente uma dificuldade de identificar os envolvidos, você sente dificuldade de criar uma cadeia de custódia, ou seja, uma prova. Porque a primeira alegação do agente financeiro é: você disponibilizou seus dados porque você quis. Como nesse caso, nessa experiência que eu sofri recentemente. Se eu tivesse disponibilizado os dados, o meu banco ele informaria isso. Você disponibilizou seus dados de forma voluntária. Nós não forçamos você a nada. Essa é a primeira defesa que o banco alega. Mas aí existe olha só como essa questão do mercado é complicado, Tônia. O empresário ele tem responsabilidade por zelar pelo seu nome, inclusive contra golpistas. Então, se um banco de renome, um banco conhecido, ele começa a perceber que seus clientes estão entrando em contato alegando de um golpe, esse banco ele tem a obrigação de, via público, gastar recursos dele de marketing, né? Gastar inclusive ressarcir o cliente. Isso, não só indenizar o cliente, mas ele tem a obrigação de vir à coletividade dizer: não façam isso, isso é um golpe. Então, percebam que sempre nós estamos recebendo mensagens da agentes financeiros dizendo: não entregue sua conta a ninguém, nós não pedimos número de senha de você, não é para você falar seu número da sua senha, não é para você dar dados pessoais, nós não pedimos dados pessoais. Por que é que eles fazem esses alertas? Porque eles sabem que o nome deles pode ser envolvido em uma fraude, e essa medida é uma medida de precaução para eles dizer: minha parte eu fiz, eu avisei. Se o cliente ignorou meu aviso, eu dei a maior publicidade possível. Mas, obviamente, que isso não afasta a responsabilidade deles em boa parte das situações. Agora, se ele conseguir provar que você, mesmo sabendo que tinha que tomar cautela, mesmo sabendo que você deveria tomar todas as medidas necessárias, foi lá e cometeu esse erro, a chance de você ser ressarcido reduz. É porque quando, por exemplo, no empréstimo pessoal, presencial, ele pergunta: você quer seguro? É X. Eu, às vezes, até eu abdicava, mas às vezes eu... Não, é que nem seguro de carro, né? Sim, sim, seguro, sim. É melhor fazer o seguro do que não fazer. Sim. Mas aí ele é obrigado, a pessoa fez o seguro, então qualquer fraude, qualquer tipo de golpe, qualquer prejuízo para o correntista, para o cliente, então o banco terá que pagar, terá que arcar. A seguradora do banco. Sim, não é isso? sim. O problema é justamente esse, é porque como eu mencionei antes, esse volume de informações sobre segmento digital, essa evolução tecnológica, ela é tão rápida que às vezes até quem trabalha no setor tem dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Recentemente nós vimos aí um bilionário, né, dono de uma grande rede social, mencionando que um determinado sistema novo, né, um sistema novo disponível na internet, deveria ser freado, deveria ser literalmente interrompido até se estudá-lo o suficiente para entender como ele funciona. Ou seja, se você tem um bilionário do setor, né, que conseguiu ficar bilionário, e eu falo não em bilhões de reais, bilhões de dólares, nesse setor, e ele recomenda que você não use um sistema, porque ainda não há informação suficiente, né? Não importa se ele disse isso pensando nos investimentos dele, ou se ele fez essa declaração pensando nas pessoas. O que importa é que se ele vem a público fazer uma declaração dessa, nós temos que refletir, temos que ter cuidado ao utilizar todos esses sistemas eletrônicos, todos esses sistemas digitais que estão hoje à disposição. Certo, Franklin. O Gustavo Magalhães, que está em Vitória da Conquista, nosso correspondente, ele quer fazer uma pergunta para você. Sim. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Toné. Bom dia, nosso convidado, colega também, Dr. Franklin. Dr. Franklin, aqui a gente humildemente, eu vou lhe perguntar como se fosse uma pessoa do povo. Eu posso confiar no Código de Defesa do Consumidor, doutor? A gente está guarnecido, o consumidor tem o Código de Defesa do Consumidor está atrasado e está se atrasando com o tempo por conta dessa própria evolução que você está falando, e eu já vi que a sua capacidade é muito grande, e eu estou entendendo que você tem um preparo para isso. Me diga, o Código de Defesa do Consumidor hoje, depois de tantos anos, ele protege o consumidor desses tipos de golpes ou precisa se modificar? Obrigado pelo elogio, fico lisonjeado, mas é um tema importantíssimo pensar na questão da legislação. E o senhor ele pegou num ponto crucial. Pense numa legislação como uma ferramenta, por exemplo, uma faca. Se você deixa
aquela faca sem uso durante algum tempo, Bárbara, o que acontece com ela? Ela perde o fio, né? Ela enferruja. Então, uma faca, apesar de ser uma ferramenta tão básica, se você não afia, se você não tem cuidado com ela, em algum tempo ela perde o quê? O seu fio, a sua utilidade. Então nós temos que pensar a legislação, Toné, da mesma maneira. A lei, ela tem que ser usada com sabedoria, ela tem que ser sempre repensada, revista, se ela realmente se encaixa. Porque uma lei, quando ela é criada em 2 cenários. Primeiro, um cenário de correr atrás do prejuízo. Esse é o pior cenário, porque o mal já está acontecendo na sociedade, você às vezes tem o calor da emoção envolvido, você tem uma urgência e você tem que reverter um cenário negativo, aí você vai criar uma lei. Essa lei criada assim a toque de caixa, como falamos popularmente, né, é uma lei que ela pode apresentar o quê? Falhas, porque ela não foi discutida o suficiente, ela não foi debatida o suficiente, ela não foi testada, né, em sistemas hipotéticos para ver como seria a sua aplicação prática. Então, esse é um primeiro cenário que não é o cenário ideal. Qual é o cenário ideal, o cenário do sonho? É quando você planeja fabricar uma lei para um cenário que vai surgir. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você tem tempo, você tem disponibilidade, você tem os ânimos mais frios. A razão prevalece sobre a emoção nesse momento para você produzir uma lei mais próximo do ideal. Óbvio que essa lei, quando for colocada em prática como qualquer lei, ela pode apresentar falhas, mas o modo como ela foi planejada, o modo como ela foi estruturada, lhe dá uma possibilidade de estudar o que é positivo ou negativo que ela traz com mais calma, com mais parcimônia. O Código de Defesa do Consumidor é um resultado de um processo de discussão no Brasil da defesa do consumidor. Observem que o Código de Defesa do Consumidor foi um marco na legislação brasileira. Por quê? Porque a legislação brasileira, apesar de apresentar em determinados momentos a relevância do consumidor, ela nunca tinha tratado o consumidor de uma maneira tão veemente como o Código de Defesa do Consumidor faz, uma parte que tem que ser protegida, que é uma parte vulnerável. Por que a população é a parte vulnerável da relação de consumo? Porque a população não tem uma coisa que a empresa tem, né? Que é conhecimento. Como eu falei, o empresário, quando ele entra no segmento econômico, ele estuda o quê? Os riscos de tomar prejuízo, de sofrer prejuízo. Fazer uma pesquisa de mercado. Exatamente. Então, quando o indivíduo busca, por exemplo, abrir um banco digital, por exemplo, Bárbara, ele faz todo um estudo para saber qual o risco do investimento dele, do esforço dele não dar certo. Então, ele conhece sobre aquele segmento mais do que qualquer um. Então, você, cliente, você consumidor, você nunca vai ter o volume de informação que o empresário tem. Um exemplo que eu dou para todo mundo é o quê? Bula de remédio. Nós temos costume de ler bula de remédio? Sejamos sinceros, não. Primeiro que as letras são meio miudinhas, viu, Frank? Tem que botar uma lupa para entender. Já é feito para não ler. Para não ler. E é um catatal de coisa. Chegar a ler 2, 3 folhas desse tamanho. Tá, exatamente. Olha, eu sou uma exceção que eu leio, mas... Você não consegue enxergar. Você lê todas? Eu leio a maioria, Eu vejo principalmente só porque eu tenho efeitos criança, colaterais. eu tenho um filho. Mas eu entendo que a maioria não lê, a maioria das pessoas não lê. Efeitos colaterais só. Realmente. A bula de remédio, Bárbara Toné, é a prova de que você tem uma série de informações que o empresário, no caso da indústria farmacêutica, ele domina, que é resultado de pesquisa científica séria, né? É resultado de controle do Estado para permitir que aquele remédio, aquele medicamento seja comercializado e que você, consumidor, às vezes você nem entende o que é princípio ativo, o que é contraindicação, o que é interação medicamentosa. É porque às vezes tem uma terminologia que a pessoa não entende mesmo, nem é obrigada a entender, né? Exatamente. Aí entra o Código de Defesa do Consumidor para proteger essa pessoa que é hipossuficiente. E quando se diz hipossuficiente, não é porque a pessoa ela tem um estudo pequeno, ela estudou pouco. É até pessoas com graduação, com pós-graduação, com mestrado, doutorado. Se não for a área dela, ela não vai entender nada, né? Você pode pegar alguém com doutorado em Direito e pedir para ele dar uma explicação sobre saúde, ele não vai conseguir, porque não é a área dele, a não ser que ele atue na área de Direito Médico. Mas se não for a área dele, ele não vai ter ferramentas tal qual um médico teria para explicar uma bula de remédio. Então, esse domínio do conhecimento que o empresário é obrigado a ter para ter sucesso na sua atividade econômica, o consumidor não tem. E por não ter esse conhecimento de como funciona o empréstimo bancário, quais as consequências se ele não pagar o empréstimo, qual a consequência se o produto dele que ele adquiriu apresentar um problema que não foi visto num primeiro momento. Ontem mesmo eu discutia com um cliente isso, sobre defeitos de veículo, né? Um determinado veículo apresenta uma falha estrutural, o eixo do veículo rompe, pense, Toné, um eixo, né?
do veículo, ou seja, uma peça de metal puro, quebrar do nada. Isso é responsabilidade do consumidor, do cliente, ou é responsabilidade da montadora, da fábrica? E se sair da garantia, o veículo não estiver mais na garantia, você ainda pode acionar? E se houver um acidente com vítimas, aquela montadora pode ser responsabilizada, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele apresenta uma evolução, que qual é a evolução? Assim como uma faca ela precisa ser afiada, a evolução do Código de Defesa do Consumidor é a prática. Então, toda vez que uma pessoa leva uma ação a conhecimento do Poder Judiciário, questionando que seu direito foi lesado, o Judiciário aprimora o Código de Defesa do Consumidor, dizendo até onde ele pode ser aplicado e até onde ele não pode ser aplicado. E aí vem um primeiro ponto importante. Não é porque o Código protege o consumidor que ele vai proteger o consumidor em toda e qualquer situação. O consumidor ele tem que se precaver. Como, por exemplo, eu faço uma compra e não solicito a nota fiscal. Fico só com aquele recibo térmico, né? O que acontece com aquele recibo térmico, Bárbara? E às vezes só o recibozinho, o comprovante do pagamento, quanto é via cartão, só isso. Exato. É uma prova, você pode... Ele fala recibo térmico porque, doutor, ele apaga aquele conteúdo, ele apaga. Exato, ele desaparece. Então você tem uma prova de que uma transação existiu. Okay. Mas aquele comprovantezinho do cartão vale? Serve como uma prova de que a transação existiu. Mas se você quiser questionar alguma outra coisa, por exemplo, me ofereceram um seguro. Me ofereceram um seguro adicional, mas você não tem a cópia do contrato que consta esse seguro. Então vai aplicar a lei pura e seca. Ou seja, esse direito adicional que você alega ter, você não vai mais poder alegar. Assinei um formulário em branco. Aí vamos de novo para o homem comum, para o senso comum. Faz sentido, Tom, né? No dia de hoje você assinar uma folha de papel em branco com espaço a preencher? Nenhum. Aí o juiz vai perguntar isso para você. Por que é que você assinou essa folha de papel em branco? Ele me induziu e tal, eu não sabia o que eu estava assinando. Então, o Poder Judiciário, essa pergunta do colega foi importante, porque o Poder Judiciário ele vai agir com parcimônia, vai agir com equilíbrio, ele vai buscar proteger o consumidor, mas tem situações em que ele vai perceber que o consumidor colaborou para o prejuízo que ele sofreu. Então, em situações específicas, infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor ele não vai poder proteger o consumidor, porque o consumidor não tomou medidas para se precaver. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Você vai fazer uma compra de relevância? Ok, outro exemplo, Bárbara, Toné. Você compra um veículo. Quantos de nós assinam realmente contrato de compra de veículo? Você assina um contrato de financiamento. Agora, o contrato da compra de veículo. O que é que compra você e venda, né? Compra e venda. Você não assina. Você faz com o quê? Com a nota fiscal. Aí a pessoa acha que a nota fiscal é um contrato. Não, a nota fiscal é um comprovante fiscal, ou seja, tributário, de que os tributos estão sendo recolhidos naquela operação. As pessoas acham que nota fiscal é comprovante de venda, é um contrato. Não, nota fiscal, tenham consciência disso, é um comprovante de que a tributação está sendo recolhida, foi pelo menos calculada naquele negócio. Então, nota fiscal, ela não vai lhe garantir nenhum direito adicional que o Código de Defesa do Consumidor já não garanta. Então, é necessário nós nos precavermos. Você vai fazer uma compra de um valor considerável, você, consumidor, você tem direito a ter um contrato assinado. A nota fiscal, o recibo de pagamento, ele comprova que existiu um negócio, mas não comprova as condições do negócio. Então, é necessário, toda vez, eu acho incrível isso, a inocência das pessoas. Como é que a pessoa faz um negócio, às vezes, Bárbara, de 10, 20 mil reais e não faz um contrato? Né? Você disponibiliza do seu bolso 10, 20 mil reais e você não faz um contrato. Ou seja, você não tem nenhuma cobertura, é tudo apalavrado, né? O brasileiro tem muito disso, de confiar na palavra do outro. E depois é lesado, né, doutor? Depois Gustavo tem uma pergunta. Gustavo Magalhães, tem outra pergunta? Você vê aqui, eu estou aqui pedindo, aqui, levantando o dedinho, pedindo para poder falar, mandar, agradecer o doutor. A gente está aqui, eu estou recebendo aqui uns amigos aqui que Conquista assistindo. Mandar um abraço para Ricardo Matheus, para meu querido Ricardo Matheus. Amanhã ele vai participar do programa, já falei para ele aqui, não quero nem saber. Para Rodrigo Ferraz, que é o nosso colaborador das notícias. E eu queria dizer o seguinte, aliás, o pessoal da Secom também, como sempre, assistindo. Doutor, eu queria aproveitar esse mote para poder falar e explicar para as pessoas que é uma moda de comprar nesses sites chinês, site japonês, coreano, e agora eu peguei lá e não tem aqui, a empresa lá, a loja, não tem CNPJ no Brasil, e agora faço o quê? Tomo esse prejuízo e fico com esse prejuízo à toa, com aquele negócio lá que não vai prestar para nada?
Essa questão do comércio internacional, eu vou ser sincero, opinião minha, né? Me desculpem, mas eu acho importante nós repensarmos a ideia da globalização. Quando a globalização foi pensada, ela foi pensada justamente de novo em quem? No benefício das empresas, dos empresários, que eles queriam o quê? Reduzir custo e vender mais. Mas houve um caso, por exemplo, já um caso antigo, de um produto chinês fabricado pela marca Fisher-Price. Todo mundo conhece, né? A marca Fisher-Price, Sim. uma marca americana, né? Conceituadíssima em artigos infantis, em que houve o quê? Contaminação de produtos químicos nessa fabricação chinesa. Então pense aí a situação do consumidor. Você consome um produto de uma marca que é referência, que os produtos já são mais caros pela marca ser referência, colega. E esse produto vem contaminado. Por quê? Porque o país de fabricação não tem a mesma rigor, a mesma fiscalização que o Brasil, que os Estados Unidos, ainda mais se tratando de produtos infantis. E o que é que acontece, Bárbara? Toda criança que pega um produto de pré-escola, o que é que a criança faz? A primeira coisa que ela faz? Bota na boca. Põe na boca. Então imagine o seu filho, a sua filha, pondo um produto contaminado com chumbo na boca, em que você esperava que aquela empresa tivesse todo o zelo, toda a cautela para que o produto fosse seguro para sua criança. Então, esse cenário do mercado internacional, nós temos que repensar. Eu sou a favor, eu defendo o consumo de produtos locais. Nós temos fábricas de calçados aqui na nossa cidade, na nossa região, fábricas que fecharam porque não conseguiram concorrer com o mercado internacional. Nós temos comerciantes aqui em Itabuna, na região, que vendem o mesmo produto, às vezes pelo mesmo preço, né? Vocês, mulheres, vocês gostam de estar sempre na moda, de ter as novidades e tal. Aí eu pergunto para vocês compram uma peça, por exemplo, de roupa por R$50, essa roupa vem da China. Às vezes, no comércio local, você acha uma peça similar pelos mesmos R$50. Qual é a diferença? Você está fazendo aquele recurso circular na sua cidade, na sua economia. Então aquela loja emprega pessoas que moram na sua cidade, aquela loja consome recursos da nossa cidade, aquela loja paga tributos na nossa cidade. Então esses R$50 que você compra no comércio local, você permite a manutenção da estrutura do nosso comércio. Quando você compra esse produto por R$50 da China, esse dinheiro não fica no Brasil, ele vai para a China. Mesmo que seja falsificado. É isso, e ainda Aí tem tá. esse extra. Porque Tom. os preços aqui, Frank, são bem maiores. Sim. Aí as pessoas aí preferem comprar em algum site, mesmo que venha falsificado o produto que não vale nada, mas é muito mais barato, bem Sim. abaixo do preço. Eu não vou ser hipócrita. Eu compro produtos importados, mas eu só compro produto importado se eu não conseguir achar um similar aqui. Se também. eu conseguir achar um similar, Eu não compro. eu prefiro comprar um produto ou brasileiro ou local. Pelo menos a gente tem onde reclamar, né? Sim. Até essa questão da segurança. As pessoas acham que não é importante ter uma legislação trabalhista. É importante ter uma legislação trabalhista. Porque, como eu dei o exemplo das empresas automotivas, elas não estão fabricando, elas não podem demitir o trabalhador. É o que elas fazem? Elas colocam em férias coletivas. O emprego daquele trabalhador, até determinado ponto, está assegurado. Nós vimos isso durante a pandemia. O quão foi importante durante a pandemia o Poder Judiciário, né, a Justiça do Trabalho, junto com os sindicatos, para tentar o quê? Manter os empregos das pessoas. Porque as pessoas estavam em casa, as empresas estavam paradas sem produzir, né, Frank? Pois é. E aí, a economia a gente vê depois. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que nos preocupar com os empregos. O que é que nós vamos fazer? Então houve o quê? Uma negociação para manter os empregos daquelas pessoas ao máximo, não que a pessoa recebesse menos ou não recebesse, para tentar manter a pessoa contratada. E outro país teria feito isso? A China teria feito isso? Provavelmente não, né? Então, esse cuidado com as relações de trabalho, com a proteção do meio ambiente, com as normas de segurança na produção e do produto que está sendo disponibilizado, assim como o colega falou, essa questão de você poder acionar judicialmente num cenário internacional é muito complicado. Eu posso dizer que é quase impossível. Se essa empresa realmente não tiver representação aqui no Brasil, desista. E pode ser algo que lhe adoeça. Nós vimos recentemente não, já tem alguns anos, vocês vão se recordar, aquele caso das sementinhas que vinham com os produtos importados. Vocês lembram disso? Que vinham as sementes junto com os produtos que ninguém até hoje explicou o que era aquilo, o que era aquelas sementes. Ah, mas a semente, ninguém é doido de pegar, comprar uma camisa, ver umas sementinhas juntas e comer aquela semente. Você pode ter consciência disso, mas será que uma criança, um bebê, vai ter essa consciência, né? E outra, nós não sabemos semente de qual espécie de planta era aquilo. Pode ser uma planta, por exemplo, que
ao ser cultivada no Brasil, se aquela semente ela florescer, gerar uma planta, gerar uma praga, como que aconteceu aqui na lavoura cacaueira, né, com a vassoura de bruxa. Então nós podemos ter uma praga que afete a nossa economia por uma leviandade. Então, óbvio, né, se a lei permite que você consuma produtos no cenário internacional, você tem todo o direito de consumir, mas consuma com essa consciência, com essa responsabilidade econômica, sabendo que às vezes a pessoa, ela tá, onde eu citei a questão de nós sermos assoberbados por essa evolução tecnológica e não conseguimos acompanhar. Nós estamos vendo surgir uma nova geração de consumidores, que são os consumidores que têm preguiça. Ou seja, o consumidor pensa, Toné, Bárbara, por que eu vou me dirigir até uma loja, né? Por que eu vou para o comércio de Itabuna, no calor de meio-dia de um sábado, procurar um produto, se eu posso encomendar pela internet o mesmo produto? Mais confortável. É mais confortável. Então, a pessoa às vezes pode até tomar prejuízo, porque ela está achando que está comprando um produto barato, e se ela for no mercado local, ela pode achar não só uma coisa melhor, mas ela pode negociar o preço, a condição de pagamento, né? Achar outra coisa que ela nem pensava que ela precisava. E em caso de algum defeito, é mais complicado ainda para reclamar, né? Exatamente. Se conseguir reclamar. Então, nada garante, repito, nada garante que o valor que você está pagando pela encomenda, a encomenda vai chegar, e se ela chegar, a encomenda vai ser conforme aquilo que você previa, suas necessidades. Então, a garantia, respondendo ao colega, né, a pergunta que ele fez, a garantia que você tem é nenhuma. Então, se você for fazer um investimento que envolva questões de segurança, que envolva saúde, faça essa reflexão, né? Doutor Franklin, a entrevista está sendo ótima, viu? Continua aqui com a gente. E a gente só vai interromper um pouquinho para Gustavo Magalhães passar as notícias de Vitória da Conquista. Não é isso, Gustavo? Depois a gente retorna. Isso, Bárbara. O doutor Franklin está deixando a gente bem informado e é engraçado que eu também estou aqui curtindo. Já tenho aqui mandando as mensagens, as perguntas, mas eu estou esperando minha vez, eu vou ficar aqui como um bom assistente que eu sou e bom colega, eu vou ficar aguardando porque eu tenho mais perguntas, mas eu queria trazer uma notícia triste rapidamente aqui. A gente está em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, 270 quilômetros, 240 quilômetros de Itabuna, 270 de Ilhéus. Hoje aconteceu uma coisa extremamente triste. A gente está sem entender até agora que são 2 ou 3 notícias assim que abalaram a cidade. Hoje aconteceu um jovem se suicidou dentro da faculdade da UESB. Acabou de acontecer, isso foi agora. Ainda estão lá, a Polícia Técnica e o SAMU estão... Essa aí imagens que vieram, já acabaram de chegar aqui. A Polícia Técnica já esteve no local, já analisou a situação, viu qual foi as condições. O jovem foi identificado como Maurício Ferraz. A gente não tem maiores informações de como aconteceu. Aliás, mandar um abraço para Rodrigo Ferraz também, que apesar do Ferraz, mas todo mundo aqui é Ferraz, inclusive a gente conhece um monte de gente Ferraz aqui em Conquista. Rodrigo Ferraz é o nosso colega jornalista que manda muita mensagem para a gente também aqui, trazendo essas informações. Ele que trouxe essa informação foi suicídio. Esse jovem foi encontrado dentro das dependências da UESB, o que causou, essa é a Universidade Federal, Universidade Estadual da Bahia, o que causou nossa tristeza é que foi dentro das dependências da UESB. Também outra informação que a gente conseguiu aqui, foi muito rapidamente, é que ele é filho de um policial civil. A gente não tem essa confirmação, mas o jovem Maurício Ferraz, infelizmente, tirou a vida hoje e foi, assim, é o segundo jovem que morre, estudantes da UESB, que morreu nessas 2 semanas também, na semana passada teve outro. Então, a gente está muito triste com relação a isso. Eu não gosto de ver falar essas informações, essas notícias, mas, infelizmente, é o que a gente tem aqui em Conquista hoje. Está acontecendo, mas tem notícias boas. Aliás, como eu falei na segunda-feira, vou repetir hoje, que eu acho uma iniciativa maravilhosa, rapidamente, para vocês voltarem para o estúdio com o Dr. Franklin. É o seguinte, aqui em Conquista, a prefeitura tem uma luta para poder acabar com o transporte, com a coleta de lixo por carroça, porque, gente, eu vou repetir o que eu falei, não existe a prefeitura estimular os maus tratos com animais, isso é um absurdo. Mandar um abraço ao pessoal da SECOM que está fornecendo fotos para a gente. Não era o certo você estimular o maltrato com o animal. Então, as carroças eram contratadas pela prefeitura para poder
buscar o lixo em certos bairros que não consegue, o caminhão de lixo não chega. Aqui a coleta de lixo aqui é muito bem organizada mesmo. Aqui não estou puxando o saco da prefeita, não. Sheila tem um trabalho com relação a isso. Aliás, esse trabalho da coleta de lixo vem desde a época do Guilherme, ela pode falar isso, pode confirmar. E passou por Wesley, passou por Zé Raimundo, aqui Conquista tem prefeitos com relação a lixo, eles são muito preocupados. E havia uma tradição de transporte, de coleta de lixo feito com carroça. Então, eram maltratos com animais, porque as carroças sofriam, os animais, os burrinhos sofriam. Tanto que Wesley, quando entrou, disse que ia colocar placas nas carroças, ia cadastrar, foi um negócio. Bom, a prefeita resolveu de outra forma. A prefeita Sheila resolveu contratar as motinhas. Olha que bonitinho. Tem até um vídeo aí, Rafa. Tem um vídeo aí, olha só. Aí agora, essas motos estão fazendo o recolhimento. E pode observar o seguinte, em que pese os carroceiros, entre aspas, talvez não tenham sido adaptados ou não estão trabalhando nesse sentido, mas agora são duas pessoas para recolher o lixo nos bairros, né? Porque olha só, olha como é que funciona. Não dá para passar aí um caminhão. Então, olha, passa um carro pequeno, mas são bairros que ainda são, a gente chama aqui as comunidades, são cidades, verdadeiras cidades que tem aqui ao redor de Conquista. E esse vídeo está maravilhoso, observe como é que funciona a situação. Isso aí era feito pela carroça. Então, imagine o animal com esse peso. Esse lixo aí vai ser deslocado para uma das 80 caixas de recebimento de lixo na cidade. Existem aquelas caixas enormes que recebem o lixo e vai ficar lá. E aí o caminhão vai lá e pega. Isso aí é uma medida de Vitória da Conquista que realmente tem que ser. A gente tem que falar sobre isso, porque é uma coisa que realmente vale a pena. Mas Conquista é assim, né? O que vocês gostam de saber, eu gosto de falar. A gente gosta de mandar aqui as notícias daqui para dizer o seguinte: hoje acordamos aqui com um clima maravilhoso, um clima de outono, o verdadeiro outono da cidade. Eu acho que tem até um vídeo, Rafa, não sei se você conseguiu baixar, tem um verdadeiro outono de Conquista que deixa a cidade mais bonita, porque ela fica completamente, isso é no bairro Candeias, ela fica desse jeito assim. Aliás, isso aí foi mais tarde, viu? Isso aí não foi de madrugada, não. Não me enrole, Rafa. Agora sim, mandar um abraço para esse pessoal que fez aí, da GS, dos meus amigos da GS, para Yuri. Yuri é uma pessoa, um menino, um rapaz que tem uma qualidade de imagem, de trabalho incrível. Isso aí é Vitória da Conquista, gente. Isso a gente não está falando. É a Suíça baiana. Isso é a Suíça baiana. A gente não está falando de uma cidade da Europa, não. Não estamos falando de Paris, não. Olha só que linda. Que linda essa imagem. Essa imagem aí já está no site, já está no Instagram da própria prefeitura, vai ser utilizada, já está sendo utilizada para mandar. Foi o pessoal da GS Produção que mandou, e eu peço licença a Yuri. Yuri eu vi crescer. Agora é um cineasta maravilhoso. Ele está se especializando nesse tipo de imagem. Essa imagem é lindíssima, ele parece uma cidade, realmente é a Suíça baiana. Isso foi hoje de manhã. Nesse momento agora está um calor, 25 graus de Vitória da Conquista. Serração na baixa é sol que racha, chuva na serra, nuvem na serra, chuva na terra. Então, serração na baixa, aí é o sol que está aqui, 25 graus de Vitória da Conquista. A gente tem para terminar aqui, para voltar para o Dr. Franklin aí, rapidinho, é só uma curiosidade. Não sei se Rafa deu tempo de fazer, mas ontem eu participei, o Dr. Didi participou de um programa, de um evento ontem, e a apresentadora ontem era a Maísa Magalhães, ou seja, a família está vendendo pacote agora, viu? A gente está vendendo pacote. Um bota o som e a outra apresenta. Eu não sei se Rafa conseguiu baixar, Rafa, não sei se... Olha isso, foi um desfile ontem, e quem apresentou foi a Maísa Magalhães, num local aqui, Olha só, a apresentadora. E o DJ que tá botando a música sou eu aqui atrás. Estão vendendo um pacote, vamos vender para Itabuna também o pacote. Aí vai vender o pacote agora, já vai a apresentadora, o DJ, aí pronto. E se precisar também vai o advogado, a gente processa todo mundo e a gente já tá tudo resolvido. Pode voltar o estúdio com essa entrevista massa, eu tô aqui curtindo, eu quero fazer mais pergunta, viu? Pode voltar, Bárbara, obrigado pelo você eu falar um pouquinho de minha cidade. Obrigado você, Gustavo. Gostei do pacote completo aí, que já pode contratar, né? O DJ, a apresentadora e o advogado, se quiser processar todo mundo. Bom, jornalista, né? Jornalista também, né, Toné? Obrigado, então, Toné. Pode fazer a pergunta, Gustavo, que você quer para o Dr. Franklin?
Pronto, a gente falou, doutor Frank, das sites, eu também concordo que você tem que dar valor aqui às sites daqui. Agora, eu não sei como é que está funcionando em Itabuna, eu queria que você dissesse um pouco agora a parte prática. Aí, de repente, a pessoa tem essa possibilidade, está com esse problema, está com uma nota, um vício oculto, um vício aparente, um vício que a gente, do defeito no produto e no serviço. Qual é o caminho certo que ele tem que tomar? Porque quem está assistindo, ele quer saber o que é que ele faz. Agora eu vou fazer o quê, doutor? Faço o quê? Então me diga, doutor, o que é que faz aí? Primeiro ele vai para onde? PROCON, juizado, vara, procura advogado, o que é que ele precisa fazer? Bem, essa é uma pergunta relevante porque a advocacia aqui em Itabuna, em Ilhéus, na nossa região, é uma advocacia pujante. Nós temos muitos advogados aqui na nossa região, advogados atuantes, né, e com credibilidade. Esse é o primeiro ponto. Então, se você tiver qualquer dúvida, se possível, se for um valor considerável, como falei, um valor que seja importante para você, 5, 10, 15 mil, o que for, procure antes um advogado. É melhor você pagar uma consulta a um advogado, tal você pagaria a um médico, do que você tomar um prejuízo de 10, 20 mil reais. Às vezes a pessoa deixa, porque se você, quando pode, você procura um médico para fazer exames preventivos, nós chamamos de exames de rotina, porque quando você vai fazer um investimento de comprar um carro, comprar uma casa, fazer um investimento considerável, você não procura um advogado antes para tirar suas dúvidas, até redigir um contrato. Então, a primeira questão que eu deixo claro que as pessoas às vezes não percebem é isso. Quando você for fazer um negócio que envolva um valor considerável, que for um negócio importante para você, procure um advogado antes de fazer o negócio, para evitar o quê? Problemas. Mas o problema surgiu, vamos dizer que você não foi porque você não procurou advogado, é porque o problema surgiu, né? Você seguiu esse conselho, o problema surgiu. Qual o primeiro caminho? O primeiro caminho é você procurar a negociação direto com o fornecedor, com o prestador de serviço, com o comerciante. Às vezes o comerciante, o prestador de serviço, o fornecedor, para manter uma boa imagem da empresa, da sua empresa, ele busca, Bárbara, resolver o problema. Ele busca resolver o problema, ele absorve o prejuízo e mantém um bom relacionamento, né? E hoje, nessa questão das redes sociais, isso é muito interessante, porque se você for bem atendido nesse pós-venda pelo empresário, você pode ir na rede social e fazer uma crítica positiva, dizer, essa empresa, eu tive um problema com o produto, eu fui lá, resolvi, fui muito bem atendido, recomendo. Isso é uma iniciativa importante para o empresário. Então fica a dica tanto para o consumidor quanto para o empresário. Aquilo que você puder resolver extrajudicialmente, resolva. Porque o empresário, se ele fizer a conta, para se defender judicialmente, ele vai ter que pagar um advogado. Corre o risco de ser condenado no valor do produto ou serviço que foi mal prestado, que houve a falha. Ainda corre o risco de pagar uma indenização pelo sofrimento que o consumidor sofreu, né, para conseguir ter seu direito garantido. E ainda corre o risco de pagar honorários para o advogado do consumidor, fora o custo do processo. Então, eu sempre mostro isso para os meus clientes do segmento empresarial. É mais barato você resolver o problema do cliente, ainda que seja discutível qual a sua responsabilidade por força de lei ou não, do que você assumir o risco de ser condenado em um processo. Esse é um ponto. Então você busca, o consumidor busca o empresário, a empresária não consegue resolver. Você tem que deixar isso sempre registrado. Mantenha contato através de aplicativo de mensagem para você ter um registro do diálogo. Mande e-mail, correio eletrônico, né? Use gravações, né, de diálogos. Você pode gravar, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, você pode gravar sua própria ligação telefônica, você pode fazer vídeo das imagens dos momentos que você aparece. Você não pode gravar terceiros, mas se você está envolvido na negociação, Tony, você pode gravar o áudio da conversa, você pode gravar a imagem do seu atendimento. Tem validade jurídica? Completa validade, desde que você participe. Você não pode gravar terceiros sem você participar. Mas se a gravação lhe envolve, isso tem validade jurídica, porque você está se gravando. E você não está gravando com o objetivo de diminuir, de espizinhar, né, de maltratar o empresário. Você está gravando para produzir uma prova num processo judicial. Aquela prova vai ficar dentro do processo. Se aquela prova sair do processo por algum motivo, quem vazar aquela prova pode ser responsabilizado pelo mau uso daquela prova, às vezes para diminuir, para afetar a imagem de um empresário. Ponto 1.
Ponto 2, e o governo ele oferece ferramentas de intermediação para tentar resolver esses problemas sem necessidade de ação judicial. Então você tem, por exemplo, o PROCON, você tem a defesa do consumidor. Aqui em Itabuna nós temos uma unidade funcionando, né? Gerida ali pelo município. Você tem também sites do governo, tem um site muito importante, visite esse site, consumidor.gov. Esse nome consumidor, como se fala, como se escreve, .gov, G-O-V. Toda vez que você tiver qualquer questionamento que uma empresa não resolver, entre nesse site, faça o seu cadastro, registre a sua reclamação, e esse site, que é um site oficial do governo, ele irá entrar em contato com aquela empresa que você identificou para tentar intermediar uma negociação. Por que isso é importante? Porque o juiz vai perceber a sua boa-fé. Existe, Bárbara, um pensamento que eu repudio sempre que eu posso, de que o consumidor, ele entra com ação judicial, ele ingressa uma ação judicial, ele procura um advogado que ele quer ganhar dinheiro. Não. Ninguém quer perder seu tempo buscando o judiciário, esperando meses, às vezes anos, para que um direito seu seja reconhecido. E ainda na expectativa de não ser reconhecido. Então, a pessoa só procura o judiciário se ela não conseguir resolver o problema. Então, essa ideia de que o indivíduo procura o poder judiciário para se enriquecer não é uma ideia que possa ser aplicada. Eu não posso dizer que uma ínfima parte busque isso, mas a grande maioria quer ver o seu direito respeitado. Então, quando você tem essas provas, você tem uma captura de tela de aplicativo, de celular, mostrando que você tentou resolver, você tem uma gravação de áudio, de uma ligação, de um vídeo de tentativa de resolver o problema, você tem um registro dessa reclamação num site oficial, você procurou o PROCON. Então são provas de quê? De que você tentou de todas as maneiras resolver aquele problema sem judicializar. Então isso já vai demonstrar sua boa-fé. Se não resolver, você pode tanto procurar diretamente aqui em Itabuna o Poder Judiciário, ali próximo ao hospital de base, para fazer sua reclamação, como você pode procurar um advogado. Opinião minha, de novo, apesar de a legislação permitir que você procure diretamente os juizados, né, especiais cíveis para essa defesa do seu interesse de consumidor, eu não recomendo. Por quê? Porque da mesma maneira que eu falei antes sobre a bula de remédio, que o advogado pode não entender nada da bula e o médico entender tudo, da mesma maneira o médico pode não entender nada de defesa do consumidor e ir lá por conta própria, por achar que ele estou dando médico apenas para casar o conceito. E esse PROCON funciona? Aí, infelizmente, eu não posso nem opinar, né? Que nem que sim, nem que não. O daqui, por exemplo, aí as autoridades aqui do município têm que responder. E os vereadores também, que são legisladores, são fiscalizadores. Cadê o PROCON daqui? Funciona? Me perguntaram essa semana se ainda tem sede PROCON, se ainda tem alguém. Quem é o titular do PROCON? Não sei. É importante tornar esse questionamento no sentido de quê? De que há danos que não são apenas ao indivíduo, são danos coletivos. Como, por exemplo, uma questão clássica, fila para atendimento. Tem filas demoradas em determinada empresa. Fila preferencial. Fila preferencial que não é descumprida. Vaga de trânsito, vaga de especial, reservada não é descumprida. Eu tenho uma placa, não funciona, um cartão que eu tenho. Sempre lá no São Caetano, ali em frente à praça a pracinha ali, Simão Firtman, tem uma vaga para deficiente e outra para idoso. Mas toda vez que eu chego, tá lá, mas não tem. E você é obrigado a botar no painel, ali naquele painel, você colocar bem à vista. Você tem que colocar o seu cartão. Tinha um funcionário, tinham 2 agentes do CETRAN, eu chamei a atenção. Aí foram lá, o cara não tinha, estava embaixo do banco. Mas você tem que botar à vista, tem que ficar visível. Mas sempre eu chego lá, Franklin, e tem pessoas utilizando a minha vaga. Exatamente. Que já são poucas, são reduzidas. Tem situações como essa, Tônia, que a pessoa às vezes ela desconhece e fica no prejuízo. Você tem o seu veículo furtado ou deteriorado, né, destruído, dentro de um estacionamento particular. E aí quando você procura o dono do estacionamento, o responsável ele fala, eu já forneço a vaga de graça. Por que é que eu tenho que cuidar do seu veículo? Não, se a vaga é uma vaga privada, pouco importa se cobra ou não, é responsabilidade de quem fornece a vaga. Quer seja pago ou não pago. Não pago. E nós sabemos, não precisamos citar, porque as pessoas de Itabuna conhecem,
casos e casos de pessoas que têm os veículos furtados, veículos arrombados, né? Danificados dentro de estacionamentos privados, e quando procuram o responsável pelo estacionamento, ele diz: eu não tenho responsabilidade sobre isso. Tem um aviso, esse aviso não tem validade. Se você fornece o estacionamento particular, você é responsável. Teve um caso, só para encenar, uma cliente uma vez me procurou porque ela caiu num buraco em um estacionamento. Ela andando, indo para o carro dela, tinha um buraco sem sinalização. Estacionamento privativo. E ela caiu. E aí eles disseram: mas ela caiu, ela não viu? Não. Porque então, se ela cometeu suicídio. Ela caiu porque ela quis? Não, ela não quis. Aí, engraçado que eles juntaram nesse processo, de novo, provas sigilosas, juntaram as fotos, e você vê lá a imagem da câmera de segurança, a pessoa andando normalmente, quando pensa que não surge o buraco do nada, a pessoa caiu. Aí a pessoa vai se acidentar querendo... É suicídio. Né? Então é justamente essa situação. A pessoa só procura a defesa do consumidor quando ela tentou de todas as formas resolver a situação dela e não conseguiu. E aí, mas tem que achar onde que fica a sede do PROCON, viu, Franklin? Para fazer a queixa. Primeiro a gente tem que procurar o endereço, para depois identificar o titular, quem são as pessoas que trabalham lá, para a gente fazer a queixa. É uma coisa demorada. Os juizados, eles ficam lá próximo ao hospital de base, né, no fundo do teatro. Todo mundo já conhece aquela região. E os juízes, eles são atenciosos, os servidores são prestativos. Você chegando lá para saber do seu processo, ou então para buscar ingressar com uma ação sem advogado, você pode ser atendido lá, né? São pessoas comprometidas. Eu só não posso garantir resultado. Advogado não pode garantir resultado. Nós prestamos um serviço de acompanhamento. É igual um médico. Encaminhamento e acompanhamento. Você não pode pedir que o médico lhe cure. O médico vai lhe tratar, ele vai lhe acompanhar. Você não pode garantir, o médico jamais vai poder garantir para uma pessoa que vai curar ela. Da mesma maneira, um advogado ou uma advogada jamais vai poder garantir para o cliente dele um resultado positivo, né, um êxito. Porque são vários fatores que envolvem a situação, que às vezes até o cliente desconhece esses fatores. Como eu falei, a produção de prova. Você tem o direito, mas você não consegue produzir a prova do seu direito. Como é que vai comprovar isso judicialmente? O juiz precisa de provas, de elementos para poder julgar. Então, é um sistema que funciona, mas que é necessário que o consumidor ele tenha essa consciência. O seu advogado ele não é mágico, sua advogada ela não é mágica. Ela precisa de elementos e você pode produzir esses elementos de forma preventiva, como eu mencionei, um contrato, uma gravação do atendimento, uma tentativa de conciliação prévia pelo próprio sistema da empresa, né? O registro que isso foi negado. Então, ajude quem quer lhe ajudar, ajude seu advogado, ajude sua advogada, fazendo as coisas com consciência. E se você quiser fazer e não souber como fazer, procure o advogado antes para ele esclarecer qual o procedimento adequado. Porque ocorre isso muitas vezes, Toné, a pessoa faz, ela alega, mas eu não sabia. Mas você sabia que tinha alguém que podia lhe orientar? É igual um cenário triste que acontece no Brasil, que é a pessoa se automedicar. Eu dei o exemplo do pai e da mãe que medica por conta própria a criança no momento de urgência, mas qual a recomendação? Jamais dê nenhum medicamento para uma pessoa sem prescrição médica. E nós sabemos que todo mundo em casa, né, o brasileiro tem adora. O quê? Uma farmacinha. Aí vai na vizinha, eu tô com... isso pode ser isso. Toma aqui, eu tenho aqui um comprimido. Você toma, tá nem aí. Passou, mas você não sabe se o remédio é apropriado e cada organismo é um organismo. Às vezes dá certo para aquela pessoa, não é para você. Pode ter o efeito colateral. E, Toné, às vezes acontece isso. Tipo, a pessoa processa uma farmácia, uma indústria farmacêutica, um laboratório, porque usou um medicamento que ele não tinha receita. Ele não tinha prescrição. Tomou porque achou que ia funcionar. Não, e o farmacêutico, você chega lá, eu tô com a dor de barriga assim, eu tô com a diarreia. Quer que você tem remédio aí? Tenho. Seja lá o que for, sem prescrição médica, não. Ela tem esse aqui, ó. E tem o genérico, que é mais barato. Você vai logo no genérico. Aí numa situação como essa, você vai ter um problemão para o juiz, porque de um lado você tem a pessoa que tomou a medicação sem prescrição, e do outro lado você vai ter qual empresa? A empresa farmácia, em que o farmacêutico prescreveu, sem poder prescrever uma medicação. Não é nem farmacêutico, desculpa aí, é o balconista lá. É o farmacêutico, você nunca vê, tem que ter, né? Tem que ter. O farmacêutico é responsável por aquela farmácia. Sim. Mas é o balconista mesmo. Ô menino, eu tô aqui com dor de cabeça, tô com isso, tô aqui. Eu tomo o quê? Toma aqui, ó. Pronto, esse aqui é ótimo. Aí de quebra naquelas, você tem que tomar que essa vitamina, a senhora conhece, cálcio. Não quero não, já o pacote completo, não quero não. Então, isso é perigosíssimo e as pessoas não têm noção disso, né? Nós temos, não precisamos entrar em detalhe, mas temos relatos em Itabuna, Toné vai lembrar,
de casos que envolveram casos gravíssimos em Itabuna de óbito, de pessoas que utilizaram medicação que não era destinado a elas, né? E aí se criou esse imbróglio, né, judicial. E aí, até onde a responsabilidade da empresa que forneceu o medicamento, ela ordenou ou a pessoa tomou porque ela quis? Então, ajude o seu advogado, ajude a sua advogada quando você for fazer qualquer transação, qualquer operação que tiver um valor significativo para você, porque para mim, significativo pode ser um valor, para você pode ser outro. Mas que você considerar significativo, procure antes um advogado para saber e siga a orientação do seu advogado. Se você não gostar da orientação do seu advogado, procure outro. Mas siga a orientação do advogado, porque ele estudou, o advogado, a advogada, eles estudaram, eles se prepararam para isso. Então eles não vão lhe dar uma orientação de má fé ou para estragar ao seu prazer, à sua vontade. Eles vão lhe prestar orientação daquilo que é ideal para a sua proteção. Muito bem, Fran. Verdade. O Gustavo Magalhães, ele quer fazer uma nova participação, porque surgiu alguma notícia lá em Vitória da Conquista que ele precisou entrar. E, Gustavo, você está de volta? Hoje eu tô aqui só interrompendo vocês, mas não tem jeito, a gente tem que interromper. Eu queria mandar uma notícia que acabou de sair, a gente está recebendo aqui também. Agora, nesse caso, estou mandando um abraço para o meu amigo Anderson. Anderson também é o jornalista também e manda muita informação para a gente. Eles mandam muito aqui, eu não sei como é que acontece em Itabuna, mas aqui eles mandam para caramba. E também a SECOM, a Secretaria de Comunicação, está mandando para a gente a saída do Giorlando Lima da Silva, o secretário de comunicação do município de Vitória da Conquista, da Prefeitura de Conquista, que, aliás, amigo de Barbosinha. Ele mesmo pediu a exoneração do cargo, saiu e deixou o cargo na Prefeitura e emitiu uma nota. A gente está aqui com a nota oficial. Como sabem, em março pedi a exoneração do cargo da Secretaria de Comunicação à prefeita Sheila Lemos. Em entendimento, ficou certo que meu último dia do cargo será hoje, 3 de maio. Gente, olha só, nas próximas horas trabalharei para deixar a Secretaria da melhor condição possível para quem for me suceder. Nesse momento, resta-me agradecer a cada um pela parceria, contribuição e, acima de tudo, compreensão em relação às dificuldades eventuais, respostas que eu não pude dar. Foi um estágio riquíssimo, porque é difícil, né, a gente falar com o chefe, né? A gente fala muito com o pessoal da SECOM. Eu estou falando isso para vocês que estão ouvindo da SECOM também. A Secretaria de Comunicação aqui, ela tem uma super organização. Mas o chefe a gente não conseguia chegar. Mas ele é muito simpático, ele sempre foi muito competente, muito prestativo em todos os sentidos. Na verdade, a informação final sempre foi de Orlando. Então, realmente, Orlando deixou a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Conquista. Mandar um abraço para a SECOM. E vou aproveitar rapidamente aqui, Rafa, eu não sei se você lembra, não, só para dizer o seguinte, tem mais 3 atrações. Só isso, eu vou terminar aqui, que hoje eu estou enchendo, né? Mas tudo bem, eu estou falando, atrapalhando essa entrevista excelente com o Dr. Frank, mas é o seguinte, foram anunciadas mais 3 atrações para o Festival de Inverno Bahia. São 3 atrações. Foi interrompido, o link caiu, porque ao vivo é assim mesmo, né? Ele estava falando lá de Vitória da Conquista, mas em breve retornou? Aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Estão falando das 3 atrações. É que o link vai começar a cair, né? Eu estou falando das 3 atrações novas do Festival de Inverno de Conquista. São 3 atrações. Vou falar logo as 3 atrações. Jota Quest, gente do céu, a cantora e cantor, gente do céu. Rafa, me ajuda aí que eu mandei para você. Jota Quest. São 3 atrações. Peraí, pronto, já vou ver aqui. Agora sim. Jota Quest, Djavan, que é o filho do diretor, porque o diretor do Festival de Inverno Bahia, esse ano, é Marciana, Djavan e Glória Groove. Então, agora são confirmadas as seguintes atrações. Marisa Monte na sexta-feira, Jota Quest na sexta-feira, Lincoln Senna no domingo, Léo Santana no sábado, Tiaguinho domingo e Glória Groove sábado. Faltam mais 4. 4, se não me engano, são 4 atrações. E eu vou só para terminar aqui, para deixar todo mundo aí com essa invejinha. A TVI é a única televisão
ou que pode postar imagem dentro do Festival de Inverno Bahia, porque o Festival de Inverno Bahia é feito por outra televisão, e a gente foi convidado desde o ano passado pela Bahia Eventos, e nós, a TVI, em Itabuna, vocês de Itabuna, são os únicos que podem ter acesso a imagens dentro do Festival de Inverno, porque realmente é proibido, não pode fazer imagem lá, outra televisão, e a gente vai fazer, certo? Pronto. Eu já volto agora no Alerta da Cidade, daqui a pouquinho eu volto com o Nilton Santos. Obrigada. Então, nós estamos aqui conversando com o Dr. Franklin, já vamos encerrar a entrevista, que nós tomamos o tempo dele, mas ele contribuiu bastante com o conhecimento dele com relação às questões sobre tributarismo, né? Impostos. Você que não acompanhou o programa ao vivo, também vai poder conferir aí o programa gravado no YouTube mais tarde e vai saber tudo o que aconteceu aqui. Dr. Franklin, muito obrigado pela sua entrevista. Toné, você tem mais alguma pergunta para o Dr. Franklin? Não, tá de bom tamanho. Obrigada, Franklin, foram esclarecedoras aqui. Pode deixar suas considerações, nós te agradecemos pela tua presença. Agradecer pela oportunidade de esclarecer a população, de prestar esse serviço de esclarecimento. É sempre importante para nós da advocacia virmos aqui à sociedade contribuir com conhecimento, porque o conhecimento que nos faz melhores é o conhecimento que nos faz evoluir. Agradeço a aprovação de Toné, me aprovou aqui na sabatina, né? Não é a sabatina do Senado, mas é como se fosse uma senadora. Ainda tem mais aqui. coisa, mas na próxima a gente vai continuar, sobre o salário mínimo até. E inclusive estou à disposição, Bárbara, sempre que precisar, sempre que houver um tema que eu possa contribuir, é só me procurar e havendo disponibilidade na agenda, eu estarei aqui para contribuir na TVI com essa grande audiência e fazer com que a nossa sociedade cresça e frutifique. Certo, obrigado, Dr. Franklin. O convite já está aberto para uma próxima oportunidade, sim, com certeza. O senhor fala muito bem, tem uma retórica muito boa e esclareceu, para o pessoal de casa e para a gente também aqui nos estúdios sobre o nosso tema, que foi o reajuste salarial. Muito obrigada. Então, continuamos aqui com a programação, Toné. Tem o PQP? Tem, e o PQP é fortíssimo. A briga agora é com os feirantes e o pessoal, os barraqueiros do que vendem fogos. Aquelas barracas de fogos que tradicionalmente eles estão instalados onde instalaram a feira. Tiraram os feirantes de lá do São Caetano e colocaram ali naquela antiga quilda, naquele espaço ali. Só que ali, em frente, estão as barracas dos fogos, que já estão ali há muito tempo, localizados ali. Mas veja bem, tem mais de 4 meses, 3 ou 4 meses, que a feira foi para ali. E por que não arranjaram um local para tirar os barraqueiros que vendem fogos, as barracas de fogo de lá? Não tiraram. Agora falta pouco tempo, porque 30, 40 dias, ou menos do que isso, para o São João, os barraqueiros estão agora irados. Querem saber para onde vão, porque eles querem abrir as barracas dele para vender, comercializar os produtos dele, os fogos, para São João, que está aí na boca. Agora fazer como? Os feirantes não querem eles ali. E tem razão, é um perigo. Ali tem restaurante, tem bar, tem uma pracinha de alimentação, todo mundo ali bebe, fuma. Não é um local adequado para barraca de fogos, por uma questão de segurança. Sim, mas por que quando levaram os feirantes para lá, não definiram logo um local para onde levar as barracas de fogos? Tudo errado. Agora a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, SESOP, tem que vir aqui para explicar para onde vão levar agora os comerciantes. Isso é terrível. Isso é incompetência. Incompetência. E outra coisa, essa reforma da feira vai demorar. Eu sempre falei, os feirantes, até dezembro. Não é. Passo lá quase todo dia. Tá tudo no chão ainda. Tá tudo no chão. Daqui que vão colocar para funcionar essa feira ali e aquele entorno que vai ter que fazer uma requalificação também ali, vai demorar. Não é para dezembro. Quem viver, verá. Mas resolva o problema do pessoal das barracas de fogos com os feirantes. Os dois não podem conviver juntos em comercialização. São produtos completamente diferentes. E os dos fogos são de alto risco. E São João já está indo, ninguém que vai levar prejuízo. Tudo errado. Tudo errado, em cima da hora. Agora vão levar. Para onde vão levar as barracas de fogos? Verdade. Tema polêmico, né, Toné? Tem as notícias aqui. Ocorreu um acidente
ontem, na manhã da terça-feira, na BR-252, e teve uma vítima fatal, uma criança de 3 anos. Né? No caso, foi um acidente automobilístico, né? E o carro em que ele estava, o pneu estourou do veículo. Então, essa criança veio a óbito e os outros participantes que estavam no carro, ali os outros familiares, de acordo com a PRF, eles tiveram ferimentos graves, mas eles resistiram, né? Mas teve essa perda da criança de 3 anos e, de acordo com a PRF, o motorista perdeu o controle da direção do veículo por volta das 6h40 da manhã, na altura do quilômetro 919. O carro rodou na pista e capotou na lateral da via, não é isso? Então, ocorreu esse acidente. Também temos notícias sobre o Bolsa Família, porque estava circulando a notícia que teria a antecipação do pagamento do benefício do Bolsa Família, porém não vai ter mais. O Bolsa Família vai começar a ser pago a partir do dia 18 de maio até o dia 31 de maio, com o valor fixado em R$ 600, fora os outros acréscimos de Vale Gás, né, e outros direitos daquelas pessoas que têm direito, que está cadastrado no CAD único. Também tem notícia aqui do Itapedro, né, que está sendo, o Itapedro é um evento que está sendo bastante divulgado, inclusive, né, que vai gerar aí um fluxo de turistas na cidade de Itabuna. É um projeto para fortalecer o turismo em Itabuna, e eles estão divulgando em várias cidades e estados, Toné, para atrair o público, né? Vão ter quadrilha junina para animar a banda, vai ter o Trio Sabá, além de várias barraquinhas de comida típica, né? Vai ter 12 municípios que foram convidados do estado da Bahia. Está sendo divulgado em Alagoinhas, Amargosa, em Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Irecê, Cruz das Almas, Santa Cruz Cabralha, Santo Estevão, Castro Alves, Lençóis e Porto Seguro. E tá aí, vai acontecer no dia 29 de junho a 3 de julho. Também temos as notícias do jornal À Tarde, que você pode acompanhar no portal, dentro do portal tviplay.com.br, né? E lá tem o portal do Jornal à Tarde com as principais notícias de Itabuna e região. Então nós já estamos encerrando hoje. Toné, você tem mais alguma coisa para falar hoje? Para encerrar, mais uma coisa, uma gracinha. O viajandão do presidente vai para a coroação do rei Charles III, lá em Londres. Porque a coroação acontece em grande estilo, apoteótica, acontece no sábado. Agora fica aqui, né? Ele já foi lá, ele quer terminar com a guerra, se meteu aí para terminar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e certamente vai fazer as pazes do príncipe Harry com o irmão William e com o pai, o rei Charles. Ele é maravilhoso, ele só vai lá para fazer coisas maravilhosas, fazer um grande mico e dar vexame para o Brasil e os brasileiros, infelizmente. E a lua de mel para a Janja, que vai conhecer Londres. Cuidado com a roupa, porque o seu figurino tá muito ruim, tá cafona. Boa tarde. É isso aí, vamos encerrando o programa TVI News de hoje, né? E a próxima atração é o Alerta Cidade com o apresentador Denilton. Muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui, até amanhã com fé em Deus.